bom dia, galera. Estamos começando mais um Guarda Volume Podcast, um teste de áudio. Vamos ver como é que fica isso aí. Fala, galera, e aí, piazada, beleza? Terça-feira gelada, estamos aqui, hein, cara, pra gente falar de esporte, falar de saúde também hoje, né, por que não? Aliás, tem tudo a ver, né, cara, não tem como você tirar uma coisa da outra, né? Se você vai falar de esporte, você vai falar de saúde, não tem como, né? E é muito importante a gente saber, a gente ter noção disso e esclarecer muitas coisas, né? E claro, vamos falar aí, dar uma pitada de mundial, vamos dar aquela resenha, né, cara? Porque a gente gosta de dar pitaco, a gente faz de conta que entende de tudo aqui, beleza? Deixa eu mandar um salve especial. Hoje o Fernando, meu irmão, tá ali na pilota, né, cara? Na nossa área técnica, um estádio que se preze e tem uma área técnica, ainda mais esse, o maior estádio da galáxia, né, cara? Internet, onde chega a internet é a capacidade do nosso estádio, olha que maravilha. O mundo inteiro tá aqui, beleza? Que mais? Bom, Forza Star Calçados, né, cara? Ó, promoção, aquela jogadinha pra moerada, hein, cara? Vai lá, compre um, leva dois. Compre um, leve até três. Fique ligado. Moerada que gosta de usar bota, tem bota. A pesada que joga bola, tem tênis de futsal, tem chuteira, tem tênis pra jogar basquete, vôlei, tem tudo lá, beleza? Bora pra Forza Star. Mamita querida hoje tá de folga, feriadão inclusive, né? Então hoje não tem empanada ainda, Natan. Hoje não, né? Só vai ficar na lembrança. Só na lembrança. Mas a semana que vem já avisei o Adriano. O Adriano duas vezes. É dobrado. Tá certo. Entra no Insta, empanadas Mamita querida, autênticas argentinas aí, cara, boa demais pro cafezinho da tarde, pro lanchinho. Empanadas Mamita querida, fechou? E barbearia da Antiga, alô Jean, fica esperto, tá frio pra caramba essa semana, eu passo aí, cara, vai amolando a roçadeira que eu colo aí, beleza? Tudo certo, é nóis. E aí, Datan, beleza? Tudo na paz, Rafa. Eu agradecer aí teu irmão, né, por tá dando um suporte pra nós. Hoje o nosso patrão tá de folga, day off dele. E agradecer a presença do Douglas, né, coordenador do curso lá da Descomplica Uniamérica, de Educação Física, professor, mestre, né? Seja bem-vindo aí, Douglas. Valeu. Sempre um prazer estar aqui falando com vocês, né? Então, agradeço muito o convite, espero contribuir de alguma forma aqui na resenha de hoje. Bom demais. Bom, e começamos já por aí, né, cara? Eu falei que o esporte tem tudo a ver com saúde, né? E eu não sei se de repente as pessoas têm essa consciência, mesmo aquele atleta de final de semana. O cara vai jogar uma bolinha e tal... ele sabe lá, ele corre, tá tudo certo, mas, cara, tem toda uma questão saudável por trás de todo o esporte, né? Uhum. O corpo humano foi feito para se movimentar, né? Quanto mais você se movimenta, vão ter mais benefícios em relação à saúde, no geral. E hoje tem se falado muito na mídia sobre isso, né? É importante fazer atividade física, de fazer o exercício físico, depois a gente pode comentar um pouquinho dessa diferença também, né? Uhum. De você estar se movimentando e estar trazendo adaptações fisiológicas que o corpo precisa. A questão do esporte, ele acaba sendo algo lúdico, né, para a maioria das pessoas. Então, ou seja, eu vou me movimentar, mas me divertindo. Porque tem muita gente que não gosta de subir numa esteira ali e ficar 30 minutos naquele mesmo ritmo, né? Então, o cara prefere jogar um futebol, jogar um basquete, né? Ou correr na rua, ou dançar, ou nadar. Tudo isso são atividades físicas que o esporte, ele traz isso também. Então, traz uma questão de esportividade, né? Traz uma questão de competição, uma competição saudável. Então, a pessoa ela vai acabar se movimentando mais e com mais intensidade. Isso vai trazer benefícios, né? Então, tem a ver com a saúde nesse sentido. Douglas, antes de mais nada, né, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que você entrou no mundo do esporte, né, cara? Como que era a tua vida quando você era criança, adolescente? Quem te incentivou? Por que você foi para essa área da educação? Fala um pouquinho mais da tua história antes da gente chegar nessa parte da saúde. Perfeito. Então, vamos pegar da infância ali, na questão ali da adolescência e tudo mais. Sempre gostei de praticar esporte, né? De várias modalidades. Quando a gente fala de esporte, então o esporte é um só, né? Esporte. Aí tem as modalidades esportivas. Então eu praticava muitas modalidades esportivas. Então futsal, futebol, basquete, vôlei. Então eu praticava bastante modalidade. Gostava muito, gosto até hoje. E tinha algo em comum entre todas as modalidades que eu participava. Tinha algo comum entre todas elas.
eu era muito ruim em todas. Né? Isso é o comum. Eu ia perguntar, né? se você era 6, pelo menos, 5, né? Não, ruim, péssimo. Em todos. Então, acho que é por isso que eu ficava procurando. Falei, não, alguma coisa vai ser bom, né? Mas eu gostava sempre de participar. O basquete foi o que eu me interessei mais, né? Então, nas modalidades que eu participava, o basquete chamou mais atenção, gostava muito de jogar e tudo. Então, cheguei a ser aluno ali do Douglas Staff, não sei se tu conhece. Ele, do basquete do basquete, foi meu professor, então, adolescência ali. E aí, cara, como eu percebi que não seria um atleta profissional, né? Mas gostava da área, né? Eu pensei, qual faculdade que eu vou fazer? Eu fui o primeiro da família a cursar ensino superior. Então, a gente era algo distante pra gente, né? Então, assim, tem que escolher ensino médio, escolher um curso. Falei, qual curso que eu vou escolher? E eu gostava de esporte e gostava de biologia. Eu gostava da parte de corpo humano e tal, sempre gostei. Então, eu falei, acho que educação física é o que vai juntar os dois. Vai juntar, né? Na época eu tinha feito o Enem, então consegui uma nota boa, né? Na época não podia escolher o curso que ia fazer. Então, graças a Deus, na época, acho que minha nota foi uma das notas assim que deu um ranking lá no Paraná, sabe? Minha nota ficou bem, eu podia ter escolhido, acho que qualquer dos cursos que era oferecido eu podia ter escolhido. E aí eu escolhi educação física. Aí consegui bolsa de estudos e tal. Então, o esporte nasceu assim, colégio, né? Escola. Por isso que a gente briga, né? Quanto mais oportunidades as crianças tiverem no esporte, na escola, melhor. Não só a questão do esporte em si, a profissão, mas também questão de saúde, questão de socialização, né? A criança que pratica esporte, ela vai conseguir se dar bem em outras áreas da vida ali, com certeza. Mas começou assim, cara. E esporte na rua também, né? Aqueles jogos de bets, essas coisas, sempre brincava. Então, sempre tive uma vida ativa, né? Vida ativa. Então, sempre gostei. Legal. Massa. Isso que você falou, né, da coisa lúdica, porque a criança, ela ainda não entende que o esporte... entende como brincadeira. Uhum. Né? E tem que ser mesmo, né? Igual falando, porque até meio despretensioso a gente vai descobrir um atleta, se ele vai ser futuramente um atleta, seja olímpico ou de algum esporte, modalidade, enfim. Mas é muito bacana. Na época que eu estudava, a educação física era tido como mais ou menos como isso. Tipo, era o lazer, né? Sem essa preocupação dessa importância. É bom para sua saúde. Era só o lazer. Aí você trouxe que hoje em dia tem mais esse entendimento. Mas os profissionais hoje em dia, vamos pegar, sei lá, a galera que está se formando de 4 anos para cá, até, inclusive, interessante falar isso, porque a pandemia, né? Vamos pegar da pandemia para cá. Muita coisa a gente teve que dar uma mudada, né? O start é diferente. Você acha que esses novos profissionais hoje conseguem implementar essa importância, fazer entender que a educação física não é só o lazer, não é... Porque nem valia nota, né, cara? Na escola, na época, nem valia nota. Hoje em dia já tem uma cobrança diferente. Você acha que está conseguindo colocar isso, implementar já nas crianças a importância de fato da educação física? Eu acho que nós estamos caminhando para isso, sabe? Melhoramos, né, em comparação a tempos passados, mas ainda está longe do ideal. Eu acho que hoje ainda a sociedade vê muito a educação física como algo estético, sabe? Aquela questão de ficar bonito somente. Então, às vezes, as academias, o fitness tem crescido muito, né? Por um lado é bom, só que às vezes é que a estética acima de tudo, né? Então as pessoas acabam usando esteroides anabolizantes, acabam tomando medicamentos sem necessidade, né? Para tentar buscar uma estética, né? Ao invés de buscar a saúde em primeiro lugar. Então acho que nós caminhamos bastante, mas ainda tem que estar longe do ideal, né? O profissional hoje que ele se forma, ele tem competência para trabalhar na área de saúde, recreação, infância, até o idoso, né? Ele tem competência para tudo isso, né? Mas a maioria dos profissionais ainda acabam migrando para o fitness, né? Daí alguns vão para o esporte de rendimento, né? Alguns vão para trabalhar com terceira idade, e agora tem chamado menos atenção a questão da escola, trabalhar em escola. Né? Hoje no Brasil, ser professor, não só educação física, mas qualquer outra área de escola, não é uma profissão que chama atenção mais. Então hoje quem está indo para essa área realmente de escola é alguém que gosta muito. Gosta, quer, porque é questão salarial, questão de dificuldade de se trabalhar hoje, né? Porque aquela questão que a gente fala, às vezes até foge um pouquinho da pergunta, mas nem tanto, né? Que é aquela questão assim que antes o pai cobrava o filho, né? Daquela nota, e hoje o pai cobra o professor, né? Por que deu essa nota para o meu filho? Então, se lidar com pais... ensino superior, às vezes eu recebo pais, não sei se você sabe, mas eu recebo pais no ensino superior, né? Às vezes, então Mas isso tem a ver com a geração, né, Douglas? Porque, assim, quando
Quando eu tinha empresa, eu percebia assim, às vezes o pai chegava lá para entregar o currículo do filho. Eu nunca imaginei isso na minha vida, né? Eu achava estranho. Então, quando você fala assim, que ainda tem pai que vai lá no ensino superior, né? É a mesma situação. E a gente estava falando em off justamente sobre a questão da escolha, né? Isso. Hoje em dia tem muitas escolhas, né? E você entrou num assunto, assim, que foi bem interessante, porque eu lembrei de uma situação que aconteceu semana passada e eu queria falar com com você. Cara, eu tava jantando depois da aula, que dia que foi o feriado? Quinta-feira passada? Isso. Quarta-feira eu saí da faculdade, teve acho que o negócio da feira e tal, fui comer, cara, eu tava saindo, de repente eu escuto chegando, não vou citar nome, claro, chegando um treinador de uma escolinha de futsal com um pai ou um parente que levou, o cara era dono do estabelecimento, do restaurante, pediu com certeza para o professor ir até lá para conversar sobre o filho, ou sobre o parente, sobre o menino, falando por que ele joga na ala direita, não na esquerda. Cara, eu não acreditei quando eu escutei aquilo. Porque o professor Rômulo também já havia falado, né, das situações e tal. E, cara, eu já tinha visto, porque eu tô muito sempre no futebol, sempre em beira de quadra, esse tipo de coisa. Eu sempre gosto de estar acompanhando. E eu lembro que na minha época, quando o cara era muito alto, falava, é gato. Não sei o que, eram outros problemas, mas existiam problemas também, né? Sim. Mas quando eu entendi que o pai tirou o professor do descanso dele, às vezes, porque era 9 e pouco da noite já, para ir até o estabelecimento dele, para saber por que ele colocou na ala direita, não na ala esquerda, ou ao contrário, porque ele rende melhor, e eu escutei ainda, não, porque ele rende melhor lá daquele jeito. Cara, eu não acreditei. Você entendeu? Entendi. Então, assim, o que você fala justamente sobre os pais, né, que nem você falou, assim, de estarem tomando muita proporção dentro da vida do filho em relação ao que ele vai escolher dentro do esporte também, né, cara? Fala um pouquinho aí, Douglas, sobre isso, essa dificuldade que hoje um professor também tem. Perfeito. Eu acho que a gente tem dois extremos, né? Tem os pais que são ausentes e tem os pais que são muito presentes, né? Então, assim, a gente tem a importância dos pais presentes, é bom, só que ele entender qual que é o papel dele, né? Então, se você tem uma escolinha de futebol, por exemplo, entender qual que é o teu papel aqui dentro desse projeto com o teu filho, né? É motivar ele, é trazer ele, é cuidar da alimentação dele, questão do descanso, não tá ficando até tarde jogando videogame. Então, essa é a parte. Dentro da quadra, é com a gente, é o professor, né? Então, acho que um pouco dessa conversa... Bom, quando eu trabalhei com futsal, eu buscava ter essa conversa com os pais, sabe? Assim, olha, até aqui é comigo, entende? Você quer ficar torcendo ali fora? Beleza, mas não influencia ele, porque isso vai atrapalhar o desenvolvimento dele. E aí é o contrário do que você quer. Eu já trabalhei em locais, por exemplo, assim, com futsal, que, sei lá, precisou tirar o pai do estádio, do ginásio, porque o piá já estava tremendo, assim, o menino pedir para o pai sair. Olha. Então, já aconteceu essas coisas. Então, acho que falta essa comunicação, só que é óbvio, tem gente que não vai querer entender, né? Só que tentar deixar claro pro pai qual que é o papel dele. Porque às vezes o pai, ele acha, eu acredito assim, que a maioria acha que tá ajudando fazendo isso. Não, eu tô ali, eu tô ajudando, eu quero, né? Só que tem que ter um cuidado assim, qual que é a expectativa? Eu acho que a primeira pergunta quando vai matricular aí, qual que é a tua expectativa? Hoje eu trabalho mais com adultos, né? E eu pergunto, mas qual que é a tua expectativa? Você quer treinar? Mas além do seu objetivo, o que você espera? Porque tem que alinhar a expectativa. E o pai, muitas vezes, ele coloca a expectativa no filho de algo que ele se frustrou na vida dele. Exato. Né? Não pude ser atleta porque eu não tive condições. O meu filho... Vai ser. E, cara, mas no momento ali de infância, ele tem que se divertir. Ele tem que se movimentar, se divertir. Ele, claro, a gente vai ter que trabalhar as habilidades necessárias ali para aquela modalidade. Na verdade, quanto mais modalidades diferentes ele participar, vai ser melhor para o desenvolvimento dele. Então, a gente sabe, a ciência mostra, assim, que é o quê? A criança, quanto mais coisa... Então, faz natação, vai jogar basquete, vai jogar vôlei. Quanto mais coisa ele fazer até os 12 anos ali, aí, beleza. A partir daqui, qual modalidade que ele vai escolher? Aí começa uma fase de especialização. E aí, agora sim, mais específica na modalidade. Agora, ficar só naquela modalidade não é tão legal, né? Só que o pai, ele acredita assim que não, ele tem que ser atleta. Eu já escutei assim de pais falando, não, esse menino ele vai salvar a família.
sabe? Vai conseguir vai virar profissional, vai jogar na Europa e vai... Cara, não entende que vai ter dificuldades também. E a criança escolher ser atleta, né? A criança não vai escolher, mas chegar no ponto dele ser atleta, ele também vai ter que abrir mão de muita coisa. Nós estamos falando das escolhas, né? Então, porque a gente olha hoje para o Neymar, né? O último, vamos dizer assim, o último craque, né? O último talento, vamos colocar, que saiu do Brasil, né? Ele teve que abrir mão de muita coisa na infância ali, na adolescência dele. Então, hoje, às vezes, né, extrapola alguma coisa ou não, mas enfim. Mas no momento que ele tinha ali de adolescência, que muitos colegas estavam em festa e tudo mais, ele não teve isso. E tá tudo Talvez certo. ele tenha se aposentado precocemente por conta disso. O Ronaldinho Gaúcho é um exemplo também, exato, né? Então, porque teve que amadurecer muito cedo, né? E tudo na vida, né, cara? Então são escolhas. Então a questão dos pais, eu acho que o ponto é esse, é deixar claro e o pai entender qual que é o papel dele ali. Qual que é o papel dele, né? E essa pergunta, né? Por que meu filho tá jogando, né, nessa posição e não na outra? Poxa, tem tantos momentos para perguntar isso, né? Ou da forma que perguntou também, né? A gente analisar, né? Sabe que ele estava querendo? Não, meu filho gosta falando, ele joga melhor aqui. Falei, mas não é, mas ele precisa desenvolver. No basquete acontecia muito uma questão que, antigamente, né, treinadores faziam o seguinte, o cara é um pouquinho mais alto, ele vai treinar de pivô. E só, né? Poxa, mas aí todo mundo vai crescendo, de repente ele era o mais alto e é o menor agora. E aí ele não desenvolveu as habilidades para ser um armador, para ser um ala. E aí como que fica, né? Então, se ele não desenvolve as habilidades necessárias, então... Muita cobrança, né, cara? Hoje tem muita cobrança. Eu falo assim, tem um amigo meu, o Natan, né, que trabalha com futsal. Ele é aluno nosso também lá. Eu falo com ele bastante sobre isso e outros treinadores. A gente vê essas competições, né, de crianças de 6 anos, 7 anos. Não, o moleque já tem Instagram, né? O pai já fez o Instagram pro menino com 6, 8 anos, né? Eu e o Rafa, a gente tava naquele mundo do futsal lá, a gente viu um monte de moleque já com Instagram já, porque o pai fez, entendeu? Tipo assim, perfil já de jogador mesmo, né? De profissional, entendeu? Sim. Mas aí entra aquela coisa que você falou, né? Ó a pressão que a criança ali está sofrendo já. Porque é igual você comentou, né, que tem, que já ouviu, não, porque a gente espera muito dele, assim, né, ele vai salvar a família. Cara, ó a carga que você está colocando ali, né, então assim, a criança, ela vai ter que amadurecer na marra e quando ela entender que ela é a esperança da família, ou ela vai fazer muito de mau gosto, porque não é, às vezes não é isso, né. E você falou uma coisa que eu lembrei de um corte que tá bem viralizado aí, não sei se eu te mandei, que eu não sei quem que é a mulher, ou esqueci agora de momento, mas ela tá dando uma entrevista no podcast, e ela tá falando disso. E ela é uma mãe, né, com essa consciência, que ela fala assim, eu coloquei meu filho pra fazer futebol, ele tá lá na escolinha de São Paulo, tá treinando, não sei o quê. E aí o filho dela chegou um dia e falou, mãe, vai ter uma peneira lá no clube de São Paulo, não sei o quê, é tanto, eu posso ir? E ela falou, não. Eu falei, mas por que não? Se eu tô treinando, você tá pagando pra eu ir treinar, por que eu não vou fazer peneira? Daí ela falou, não, você não vai porque você é ruim. Mas assim, você tá treinando porque você tem que fazer uma atividade física, porque você tem que socializar, você tem que... É questão de saúde. Mas assim, ela frustrou ele, mas de uma maneira que, tipo, pode ser, inclusive é muito por isso, essa é a questão, né? Se ficou meio traumático ou não, essa é a discussão. Porque assim, ela meio que deu um trauma no menino, mas é um choque de realidade, mas assim... Tem jeito pra falar, né? É igual a hora pra falar, né? Você tem que ter tato, né? Pra saber lidar, né? É o time, né? Era justamente essa discussão. Será que ela fez certo ou fez errado? Aí é discussão, mas é interessante essa consciência também, né? Isso. Lógico, cada um da sua maneira, como abordar, cada um conhece o próprio filho. Sim. E vai saber como falar, né? Mas é importante realmente os pais terem pelo menos essa consciência, né? Tipo, tá numa atividade física, se é bom ou não, eu dou aula de bateria. Eu tenho um aluno, cara, que ele faz tênis, aí ele faz futsal, aí ele tá fazendo bateria, aí ele é até, coitadinho, às vezes ele chega lá e fala, nossa, hoje eu acordei cedo. Tô cansado. Cara, eu dou aula pra ele de manhã. Ele chega lá, nossa, hoje eu acordei muito cedo, tô cansado. Aí, dependendo, passa um exercício de boa e tal. Mas assim, aí ele até falou, aí um dia eu tive que mudar o dia da aula dele. Daí ele falou, nossa, hoje eu tô bem, hoje eu não faço nada, hoje eu tô de folga, tipo assim. Ele falou, pra você ver. Só que assim, ele é um menino que ele é cheio de atividade. Mas é bom, cara. E ele gosta. Eu percebo que ele gosta. Tudo que ele faz, ele gosta. Então tá ótimo, né? Isso, é o lúdico, né? Ele gostar. Se ele tá gostando, que a partir do momento que aquilo vira um trabalho, aí fica maçante. Uma vez eu vi uma charge, assim, que eu achei bem interessante. Que era um cara que tava dançando. Ele tava dançando. Na charge tava dançando. Pô, amo dançar.
E aí alguém fala pra ele, cara, você dança muito bem, cara. Não, vou te contratar pra você dançar. Aí beleza. A partir daquele momento ele já não gosta tanto mais. Parece que já perde um pouco o brilho. Virou um trabalho, então fica maçante, né? Porque uma coisa obrigação, né? Ficou espontâneo, a criança brincar, se divertir. Pode brincar o dia inteiro, né, cara? Agora, como se ficar algo muito, tem que ser esse horário, tem que ser... Aí vai ficando pesado, né? Então, administrar, quanto mais ele fazer, melhor essas atividades, mas como vai ser trabalhado essa carga, né, desse trabalho. E você comentou do time, o jeito de falar, que eu recebo, às vezes, alguns atletas, né, os pais, às vezes, me contratam para aconselhar ali o atleta, fazer uma avaliação de performance, tudo mais, entender, né? Eu gosto de conversar para entender como é que tá a cabeça do atleta também, né? Como é que tá a mente ali. E teve uma menina uma vez que ela jogava, acho que sub-12 ou sub-13 na basquete. E aí ela comentou comigo assim, Douglas, é porque, olha, eu não acho justo. Por que você não acha justo? Não, porque, olha, eu não falto nenhum treino. Não falto nenhum treino, tô lá todo treino, chego mais cedo, fico até o final, se precisar eu treino arremesso depois. Se o professor marca treino no sábado, eu vou. Se marca no domingo, eu vou. Não reclamo. Eu tô lá todo dia e tudo mais. Aí tem outra menina que, ao contrário... Chega atrasado, não treina direito, não vem, falta, se tem treino no sábado, não vai. Mas quando tem jogo, ela é titular e eu sou reserva. Tá errado isso aí, eu tenho que falar com o meu treinador, tá errado, tá injusto, tá o quê? Aí eu falei pra ela bem assim, olha, aí tudo é questão de time, né? Falei pra ela, é o seguinte, cara, para pensar um negócio. Você treina assim e você é reserva de quem não treina. Tá ruim, cara. E se você não treinar, você acha que vai ficar melhor? Aí que você não vai nem pro banco. Cara, tá ruim, você tá perdendo. Então o que você tem que fazer? Tem que treinar mais. E outra, a vida não é justa. Falei pra eles, cara, a vida não é justa. E daí, se você for enumerar quantos atletas que não eram bons e se tornaram atletas melhores porque treinaram muito, Cristiano Ronaldo, cara, pessoas que tiveram que se aperfeiçoar, né? Sim. Aí você pode até dar os exemplos, né, de pessoas assim, cara, que batalharam. E tem pessoas que nascem com dom, não adianta. Isso, né? E pronto, vai reclamar com Deus, cara. E aí pronto, vai fazer o quê? Agora, treina. O que você pode, o que tá no teu alcance? Né? Eu gosto de falar isso com o atleta. O que tá no teu alcance? Tem coisas que você controla e coisas que você não controla. Então, o que você controla? Você controla você treinar, você se alimentar bem, você dormir, você fazer o melhor que você pode. Você não controla se você vai ser titular ou não, você não controla se vai emagrecer em quanto tempo, você não controla se você vai ganhar massa muscular. Você não controla. Então, tem coisas que você controla e não controla. A maioria das pessoas foca a maior parte do tempo naquilo que não controlam. E aí se estressa, fica ansioso, estressado, não tem. Faz o que você controla e o que você não controla, paciência. E aí eu falo para os atletas, né? Os jovens eu falo, e para os adultos também, né? Mas, cara, você vai ter que compensar no teu esforço. Né? Uma vez o Zico, se eu não me engano, deu uma entrevista, e aí ele fala, tinha dia que... Você vê o Zico, né? Que é um talento. Né? E ele fala assim, tinha dia, cara, que não vai, não tá dando certo, o drible não tá dando certo, o chute não tá dando certo, então eu vou ter que compensar o quê? Na marcação, vou ter que mostrar pra torcida que eu tô com vontade. Né? Então a parte física ali é algo que não dá para negociar, o cara tem que estar bem, então tem que compensar de outras formas. Então se eu não tô sendo titular por aquele motivo, vou ter que ser pro outro, e aí vai, então você vai ter, então, e aí conversando com ela entendeu, falou, nossa, foi verdade, eu não tinha pensado por esse lado, porque às vezes vai conversar com alguém vai dar razão, fala, não, você tá certo, é o professor que tá errado, né? E às vezes a comunicação com a criança tá acontecendo isso, né? Voltando para a pergunta anterior, tá tudo dá razão, e não faz ela refletir, né? Fala, cara, pensa comigo, você olhar de uma forma diferente aquilo, né? E não importa a idade, mas o jeito que você vai falar. Não, teve um menino uma vez, a história que eu já contei em sala de aula para vocês, acho que ele devia ter uns 8 anos de idade, fui trabalhar numa escola, e aí eles falaram assim, Douglas, olha, vai ter uma competição aqui e tal, várias modalidades, e esse menino ele vai participar do tênis de mesa, você treina ele pro tênis de mesa. Eu falei, não, beleza. E aí, primeira aula, ele veio, falou, professor, beleza, tudo bom, tal. Falei, aí, vamos treinar? Daí ele falou para mim, não, professor, não preciso. E falei, por quê? Ele falou, não, porque eu sou bom. Falei, como assim? Ele falou, não, eu sou melhor que todo mundo, ninguém ganha de mim aqui na escola. Então não tem por que eu treinar, é só eu competir. E aí eu falei pra ele, não, cara, beleza, vamos jogar nós dois então. Né? E aí eu fui jogar com ele. Eu falei, vamos até 21. Vamos. Aí ganhei dele de 21-0. Não deixei fazer nenhum ponto. Eu ralei ali, cara, porque o Piazinho era bom, mas, né, ganhei dele. Aí ele, no final, falou, nossa, professor, o senhor é bom, hein? Eu falei, não, cara, você que é ruim. Eu nem sou bom nisso, né? É a minha modalidade. Você perdeu pra mim. E daí ele falou, mas o que eu tenho que fazer então? Eu falei, treinar.
Foi tão dele se motivou. Então, o jeito de falar e o time. Às vezes, mas vai frustrar a criança? Naquele caso, não. Então, depende muito de cada criança e como que ela vai. Mas é importante ouvir isso. Ele tem uma pequena frustração, vamos dizer assim, para ele conseguir... Pra entender, né? que não realmente é... entender. Assim, ou, nesse caso da mãe, talvez ela poderia... É que talvez ela não tinha condições também de investir naquele momento, né? Mas vamos supor que não tivesse custo fazer... Fala, não, vai lá que você vai ver. Tipo, deixa aí, entendeu? Errar. Mas talvez nessa situação, assiste também esse corte. Eu acho que também teria que pagar um valor. Aí tem que mostrar a realidade, né, cara? Assim, olha, não mostrar não tem condições. Igual quando eu era moleque, uma vez fui participar do negócio de modelo lá, né? E aí, por motivo de que vocês estão assistindo aí, não deu certo. mas tinha uma fase que eu passei. Então, devia ter um molecada mais feio que eu lá e a gente passei. Aí falou, só que a outra etapa, pô, eu tinha que pagar R$5.000. Mas jamais, cara. Aquilo lá, acho que meu pai ganhava no ano na época. Isso aí não tinha como. Mas meu pai explicou, falou, cara, não tem, esquece isso aí, cara. Não tem, pronto. E eu entendi. Falei, não, beleza, não fiquei frustrado com isso, né? Então hoje eu entendo que talvez eu teria pago R$5.000 e não teria resolvido, né? Mas é interessante essa visão, cara. Não sei, o aluno, o atleta, né? A criança, quando ela tá passando por esse processo ali, vamos pegar sei lá, dos 10 aos 15, mais ou menos, que talvez, penso eu, não sei, né? Que pode ser um certo auge, que onde ele está se descobrindo, a potência física está ali e tal, né, para experimentar várias modalidades, e ela tem essa consciência, porque eu acho que isso é muito comum, isso de se achar o melhor, né, é mais comum, acho que nesse período mesmo, né, e tomar esses tombos vai ter que acontecer, né, vai ter que aprender. E junto a isso, aí eu lembrei de uma fala, inclusive, do Lipe, cara, quando veio aqui no guarda-volume, falou com o Magno, sobre a importância da gente manter a atividade física até depois, ou seja, a vida inteira, que é pra gente envelhecer bem, né? Porque a gente, quando tiver lá com 70, 80 anos, a gente conseguir suportar pelo menos o peso do próprio corpo, para não depender de ninguém, né? Enfim. Então, assim, você vê como é um trabalho que começa uma mentalidade, né? Um trabalho de mentalidade, lá dos 10 até o fim da vida, né? Que o esporte vai ter muita diversão, tem gente que faz só por brincadeira, tem gente que é atleta profissional, vai virar profissional, mas a importância da atividade física, seja daí, não necessariamente o esporte, mas é uma academia, né? Sair do sedentarismo, né? Isso eu acho que também tem que ser colocado em prática. E aí eu não sei se, igual você falou no começo, a parte da estética, ela é boa porque ela puxa, querendo ou não, ela puxa o povo para academia, embora o objetivo seja ficar bonitão, mas tá levando para academia, né? Não sei, dá para trabalhar essa mentalidade também. E é uma coisa, eu acho, talvez muito do Brasil, que a gente olha aí países afora, cara, isso aí já é uma coisa que nem sei se tem essa discussão, né? Sei lá, eu acho que o maior exemplo disso aí é Estados Unidos, não tem como não ser, né? Que lá eles têm esporte olímpico nas escolas, eles crescem com essa modalidade e levam para a vida. Então, eu acho que é uma coisa também cultural, né? E esse boom desse monte de academia, o próprio CrossFit, ou seja, tudo que de alguma maneira leva para o esporte ainda é válido, né? Ainda que tá válido. Sim. Todo mundo quer ficar mais bonito, né? Eles são da estética, pessoas às vezes querem emagrecer porque a roupa não tá legal, às vezes ela quer ganhar um pouco mais de massa muscular e tá tudo certo, né? A questão assim, o problema da estética é só quando a estética é acima de tudo. Né? Então eu vou abrir mão da minha saúde pela estética. Né? Então eu vejo assim, no curso lá acontece. Dá um exemplo, conversando com a coordenadora do curso de nutrição. Então ela contando que tinha um menino lá, um aluno, que estava no último semestre do curso de nutrição, e aí falando para ela, olha, quando eu me formar, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou aplicar bomba, vou aplicar esteroide. Primeira coisa. Falei, por quê? Falei, não, porque eu tenho que ser musculoso, porque se eu não for musculoso, ninguém vai me contratar como nutricionista. Então, a visão, a cobrança, né? E às vezes a gente vê isso na educação física também. Falando, não, mas como é que eu quero ser um personal trainer? Como é que a pessoa vai olhar para mim e vai querer me contratar se eu... Então, sabe, vira um negócio acima da estética. Ou seja, ele acha que se ele não vai ter trabalho, se ele não... Ou outra menina que falou que o namorado dela queria cursar educação física, só que ele falou, não, primeiro eu vou ficar musculoso, depois eu vou começar a fazer a faculdade. Isso daí. Falei, gente, não tem porquê, sabe, uma cobrança. Então o problema da estética é isso. Agora, claro, leva as pessoas a se movimentar, a gente percebe como
comentou, né? Depois da pandemia, as pessoas começaram a se conscientizar um pouco mais também, começou a ser divulgado mais a questão dos benefícios, né? Porque hoje você ter uma quantidade de massa muscular é um investimento, né? Porque muitos hormônios, as miocinas, né? Que tem ali na contração muscular, que vão ajudar, como a irisina tem sido bastante estudada, né? Que é o hormônio ali que vai trabalhar vai trabalhar em vários sentidos do corpo humano ali, outras miocinas que vão te trazendo mais qualidade de vida e vai prevenir doença, até alguns tipos de câncer também, então vai ajudar no tratamento de doença. Então é um investimento que tem. E se a pessoa precisar ficar internada, como muita gente ficou na época do Covid, cara, uma das primeiras coisas que vai embora é massa muscular. Então você precisa ter uma quantidade. Agora, a pessoa... Às vezes eu falo isso, a pessoa pensa que tem que ficar enorme, um monstro. Eu falo, não é isso, é você ganhar massa muscular. Que às vezes nem vai aparecer tanto, né? Mas você tem uma quantidade de massa muscular para a tua saúde e questão de função, como você falou mesmo. Então a pessoa conseguir se movimentar bem, né? O idoso, né? Chegar numa terceira idade funcional, né? Você conseguir se movimentar bem, conseguir fazer força, conseguir fazer as coisas do dia a dia. Conseguir levantar da cama. Exato, né? Sem ajuda ali. O que é funcional para cada um, né? Assim, hoje fala muito shape, né? Assim, o shape, mas qual que é o condicionamento bom para cada um, né? O que você precisa no teu dia a dia? Tem uns que precisam para jogar bola, outros querem ficar mais bonito somente, mas tem como você ter uma estética melhorada, mas também trabalhar a tua função, né? Você se movimentar melhor, sem dor. Nesses dias mesmo, como trabalho com avaliação e prescrição, avaliei um cara assim que esteticamente o corpo tava bom, cara, tava legal, o percentual de gordura não tava alto, né? Uma massa muscular considerável, beleza. Só que fizemos um teste de função no ombro, cara, tava bem fraco o ombro. Então, assim, fazer movimento de rotação interna e externa tava bem fraco. Eu falei, cara, isso aqui para você se machucar é muito fácil, vamos ter que fortalecer isso aqui. Então, ou seja, a estética tava legal, mas a força funcional não estava tão legal assim. Então a gente tem que ir trabalhando em conjunto, ou seja, é isso, né? Entregar o que a pessoa quer, né? O objetivo dela, mas também o que ela precisa, que ela está necessitando. E aí volta para a questão de comunicação. Como que eu vou comunicar isso? Entendeu? Olha, Datan, você quer esse objetivo aqui, mas você está nessa situação, então vamos ter que trabalhar por esse caminho e buscar um caminho que seja personalizado para ele, que esse é o ponto-chave, né? E acho que daí para fechar essa questão da criança, é o lúdico, né? Trazer de forma lúdica, cara. E o adulto também, né? Porque hoje não tem, assim, aula de recreação. É uma abordagem recreativa. Sim. Então, qual que é a abordagem recreativa que a gente quer? Por isso que, quando fala assim, eu não gosto de musculação. Quando a pessoa fala que não gosta de musculação, ou não gosta de exercício físico, na verdade, ela não gosta da forma como foi apresentado para ela. Porque isso é um problema, às vezes, né? As pessoas falam, poxa, mas eu fui lá na academia, ninguém me deu atenção, ninguém me atendeu, ninguém me orientou. A pessoa não vai voltar mesmo. Agora, tem pessoas que vão na academia, você vê, é o mesmo maquinário, né? O mesmo estilo de treinamento. Só que foi bem acolhido, foi bem recebido, foi ensinado por que está fazendo aquilo ali, foi colocado em uma abordagem mais recreativa, a pessoa ela vai gostar de fazer o exercício físico. E tem essa coisa que eu acho que de muito ser humano, muitas pessoas é o imediatismo, né? Tipo, ela quer ir pra academia, começou hoje, daqui uma semana ela quer estar fortona, né, cara? E não é bem assim, né? Ou não, né? Ou emagrecer muito rápido. Isso também, né? Me lembrou, por exemplo, o Panatta também, quando veio aqui, também teve essa questão, que ele falou, eu não vou me recordar, mas ele falou o peso dele e aí você olha assim, pô, pro tamanho, ele tá legal, né, cara? Pro tamanho dele, ele tá todo correto. Só que eu não lembro, cara. Vamos usar aqui assim, 80, ele tá com 80 quilos. 88, alguma coisa assim. Não sei, tá 80 quilos. Aí você olha pra ele é um cara alto, que você fala, pô, mas 80 quilos, se você imagina, pô, uma pessoa alta com 80 quilos, deve ser um magrelo, né? Aí eu até fiz essa comparação, falei que é engraçado, porque, tipo, eu tô mais pesado que ele, só que assim, ele tá muito melhor em forma, aí eu até usei a questão do UFC, né? Falei assim, você pega uma categoria de UFC, cara, você olha os caras lá com 78 quilos, uma categoria lá, você pensa que o cara, pô, 78 quilos, eu dou um tapa nele, ele vai voar, né, cara? E na verdade não é bem assim, é porque ele tá com esses 70 e tantos quilos, mas ele tá na ponta dos cascos, né, cara? E uma pessoa que ela tá desleixada, não interessa quantos quilos ela vai ter. Ela não vai ter a mesma mobilidade, a resistência e tudo isso, né? E é muito louco isso, porque daí, lembrando que isso é muito de pessoa para pessoa. Aí entra o Roy Nelson, que também é ex-lutador do UFC, que era o gordão lá. Que barrigudo, subia e fazia daí assim com a barriga. Aí você fala, como é que pode, né, cara? Mas é cada pessoa. Não sei, obviamente ele devia treinar,
Ele não era só um cara gordão que chegava lá. O Thor de férias, né? Ou seja, tem toda uma parte específica para cada pessoa, né, cara? Tem isso também. É específico, objetivos e como o corpo dela funciona, teste, né? Que hoje as pessoas veem muita coisa na internet e acham que vai servir para ele. né? Serve para ele. É da individualidade, né, Douglas? Exato. Então não tem uma forma só. Hoje a gente fala de hipertrofia, por exemplo. Tem várias formas que podem gerar hipertrofia. Então, o que é melhor fazer mais repetições ou menos repetições vão levar para hipertrofia. Agora tem pessoas que vão se engajar melhor em um treino com mais repetições, outras com menos repetições, ou tem alguma lesão, ou tem que fazer menos peso, mas vai levar a hipertrofia também. Emagrecimento é a mesma coisa. Emagrecimento ainda, nossa, cara, tendo um déficit calórico ali e bem ajustado a alimentação e o exercício bem controlado, todo tipo de treino vai fazer essa pessoa emagrecer, né? Então, não tem uma... É que para vendas, né? Às vezes a pessoa quer ver, não, o meu método aqui, esse método é o que funciona, tem que ser desse jeito. E a pessoa olha aqui e fala, não, porque se eu tô vendo naquela propaganda, todo mundo tá ali com um gominho do abdômen, é óbvio que se eu comprar esse método, eu vou chegar ali também. Cria uma expectativa, só que o corpo dela tem que entender. Por isso de ter um diagnóstico, né? Começa com um diagnóstico. A atividade física é a área da saúde. E a área da saúde, vamos pegar a medicina, né? Que é a área que ainda é a área mais, vamos dizer assim, valorizada da área da saúde, né? Tanto financeiramente, como as pessoas ainda têm esse respeito maior pelo médico, né? Até acho que o médico é o gerente do posto de saúde, quando na verdade é mais o enfermeiro que coordena ali do que o médico, né? Mas só tem essa questão de... Pega a medicina. O que é mais difícil na medicina? É o diagnóstico. Porque tem tratamento para as doenças comuns, todas têm tratamento, tem protocolo, tem que fazer qual medicamento, qual a dose, por peso, enfim, tá tudo escrito já, não sei quando é a doença mais rara, ou quando veio a pandemia que ninguém sabia, né? Então, mas as doenças, assim, no geral, todas já tem um protocolo de tratamento, tudo que tem que fazer. Agora, o que dificulta? O diagnóstico. Primeiro o que essa pessoa tem? Aí descobriu que ela tem, vocês devem ter alguém na família ou algum amigo que aconteceu isso. Por exemplo, a pessoa estava tratando, não estava resolvendo, aí foi no médico lá, aí descobriu o que era. Agora sim, agora foi tratando e agora resolveu. Então o tratamento ele já tem, o que falta é o diagnóstico. A atividade física é a mesma coisa, tem protocolo para tudo, tem tratamento para tudo, tem como fazer para hipertenso, para diabético, tudo isso tem registrado. Agora, como aquela pessoa está hoje? Como ela está realmente referente ao objetivo que ela tem, como ela está a saúde dela, como está a composição corporal, potencial aeróbico dela, nível de força, mobilidade, enfim. Como que está o corpo dela hoje, aí para poder direcionar o tipo de treino que ela vai fazer. Então, esse é um ponto que eu vejo que ainda está faltando um pouco essa mentalidade na maioria dos profissionais. A gente melhorou muito, só que ainda eu vejo que falta um pouco mais, sabe? De olhar assim, vamos olhar cada caso de um jeito. Essa figura do treinador, de pegar, olhar para esse aluno, sentar, conversar. Hoje ainda é algo muito comercial, sabe? Não, eu quero ter 10 alunos, eu quero ter 20 alunos, entra um, sai outro. Não, cara, eu quando atendia de personal trainer, eu lembro que ia na casa do aluno, então, conhecia toda a família, então é um negócio mais próximo, de entender aquela pessoa, então conhecia. Aí você é mais próximo daquele aluno, você entender. Então, a figura do treinador é uma figura mais próxima. Né? E aí sim, você entender o que funciona, o que não funciona, o que não funciona com aquela pessoa, e aí prescrever e controlar. Né? E aí a pessoa tem resultado. E você falando dessa questão, me lembra a questão da galera que está fazendo medicina também, né? Quantas pessoas fazem porque gostam e quantas pessoas fazem porque quer ser bem remunerado, né? Querem ser bem remunerados. Então, quando você falou assim dessa aproximação dos alunos, né, como personal, me veio também na cabeça essa questão, né? Douglas, quando a gente fala da estética, né, do fitness, igual o Rafa estava comentando, me vem aqui a pergunta assim, como que surgiu o esporte, cara, na Grécia? Como que foi isso daí? Fala um pouquinho aí pra gente. Hoje sim, a gente vai olhar pra história, né? É muito legal a gente olhar. Só pra gente fazer depois uma comparação, né? Sim, ter uma ideia, como que surgiu. Assim, quando a gente vai pegar, como surgiu exatamente, né, o movimento humano, os seus movimentos sempre movimentavam, né? Da época das cavernas se movimentavam, então até porque o ser humano precisava se deslocar, né? Era nômade, ele se deslocar para conseguir alimento e tudo, então o organismo já foi até desenvolvendo essa questão aeróbica, né? Então vai ter que caminhar longos percursos e tudo mais, né? Agora, por que se movimentavam na Grécia, né? O que a gente tem de relatos assim, é que
eles tinham o exercício físico, a atividade física, como uma questão de disciplina, né? Para as pessoas, assim, que era algo não relacionado a somente estética, né? Mas eles acreditavam o quê? Lá tinha uma figura do professor, vamos dizer assim, a figura do professor de educação física, que era chamado os pedótribas. O que era pedótriba? Era alguém que ia treinar as crianças. Então, ele fazia atividade física com as crianças porque eles acreditavam no quê? Que se a criança conseguisse controlar o corpo dela, ia ser um cidadão, né, que ia ser melhor ali, que ia ser um cidadão melhor, né, viver em sociedade e tudo mais. Quanto mais ele controlasse ali na infância, seria melhor. Então, os pedófilos até tem alguns desenhos, né, que mostram ele com, tipo, uma vara, né, na mão, que ele, né, se a criança não obedecesse, ele batia, né. Então, Harry Potter. Quase isso. Então, ele batia na criança também. Então eles educavam as crianças. E eles tinham essa questão da filosofia, né, porque o próprio Platão, por exemplo, né? O Platão, o nome dele não era Platão, era Aristócles, se não me engano. Platão era apelido porque ele era um indivíduo muito forte, lutador, então ele era forte, né? Então ele tinha as escápulas muito grandes, né? Escápulas grandes, ombros grandes, escápulas grandes. Escápulas eram chamadas de omoplatas antes, então era um homem de omoplatas grandes, Platão era um apelido. Então tinha essa questão do exercício físico, né? Até o próprio Pitágoras, né? A escola pitagórica era um pré-requisito que você fosse um praticante de atividade física para que você pudesse ingressar na escola pitagórica. Então, tem esses relatos que na Grécia mostram, né, como que eles tinham essa visão da atividade física, do exercício físico, como uma questão da sociedade, né? Aí você pega já Esparta, né, ali já tinha essa questão de para a guerra, né? Então, preparar o soldado para a guerra, então já tinha uma preparação mais bélica ali. Aí você pega os momentos dos egípcios, né, que tinham essa visão assim de ressurreição, então aquela ideia de, né, preparar o físico para que se voltasse, né, a vida, tinha um corpo mais forte, então, né, eles tinham essa questão de treinamento. Você vê, hoje o pessoal quer imediatismo, né? A galera pensava na outra vida ainda. Então, imagina a diferença, né? Então, vai surgindo assim essas práticas de atividade física. E o esporte, muitas vezes, ele parou guerras, né? Esporte, as lutas mesmo. Então, teve momentos assim que, por exemplo, a gente não tá em guerra. E o pessoal se matava, né, cara? Assim, entre eles. Então, precisava ter uma competição, alguma coisa. Então, foram criando, assim, algumas modalidades para o pessoal poder, olha, você vai poder gastar essa energia aí, essa testosterona aí, sem precisar matar ninguém, né? E também jogando. Então, você vai pegar as histórias das Olimpíadas lá, né? Que davam trégua, né, em algumas batalhas. E tinha algo... Por isso que o esporte traz um pouco dessa questão bélica também, né? Tem muitos, até psicólogos que não gostam muito disso e tal, ver o esporte como guerra, né? Só que nós, enquanto treinador, muitas vezes colocamos na cabeça do atleta, né? Falei, cara, não... A gente falava algo assim para os atletas, né? Treino é jogo, e jogo é guerra. Né? Já era uma frase que nós colocávamos porque o atleta entender que ali é uma guerra, né? Só que não tem morte, né, cara? Não tem essas coisas. Mas eu vejo assim que, num resumo, o esporte em si, ele surge como uma necessidade, né? De organização, uma necessidade de competição, a necessidade de colocar essa energia ali, né? E como acaba sendo algo recreativo, né? Ele acaba sendo algo que mede força, né, de um país para o outro. Você pega uma Copa do Mundo, né? Ele vai medindo, né, quem que é o melhor, ou Olimpíadas mesmo, né? Poxa, qual que é o país mais forte? Você vê como a União Soviética, né, como que investia muito em Guerra esporte. Fria, né? Uma Guerra Fria, sim. Estados Unidos, como mesmo colocou, né, que investe ali das crianças do esporte, né? Próprio Cuba, né? Cuba, vamos falar Cuba com menos recurso na época, né? Sim, então assim, a questão... Hoje o Brasil, ainda a gente está caminhando, né? Assim, a gente teve um período que ficou sem Ministério do Esporte, por exemplo, então tem coisa que ainda... Sabe, falta muito ainda investimento nisso, né, do esporte. Cara, mas é muito legal você falando toda essa parte aí da Grécia, do Egito, enfim, aí você lembra, quando você vai para quando você olha o UFC, cara, o que você lembra, assim, um Coliseu. Sim. Mas o Coliseu, você lembra, é esporte? Não é esporte, mas a arquibancada, o povo ficava daquele jeito, lembra o quê? Vem de onde? Vem do esporte, né, cara? Plateia, enfim. Então, é muito louco quando você fala de história, de Grécia, do Coliseu Antigo, né, da Itália, de Roma, enfim, essas situações. E você vai vendo a evolução até chegar no mundo fitness, né? O estético. E não é só na educação física, né? Na área... É também o quê? É o Botox, né? É o preenchimento, né? Que a gente fala da estética. E daí tem a ver também, eu acho que com a questão das redes sociais,
Que fica muito mais fácil de você ver. Antigamente era na carta, antigamente era no telefone, hoje em dia é tudo muito rápido, em 1 segundo, 2 segundos, você recebeu a informação ali, postou a foto, né? Então fica muito mais aguçado também tudo isso, né? Tem o lado positivo, o lado negativo, né? Mas assim, a importância do se conhecer, né, quando você fala do esporte, é de cada um conhecer, vamos supor, a evolução de cada pessoa, né? Então é muito interessante isso daí. E eu queria que você falasse um pouquinho, Douglas, sobre a hipnose, que é uma coisa que você faz, né? Uma hipnose dentro do esporte. Falar pra gente como que pode ser usado, como que é feito, né? Fala um pouquinho pra nós aí. Perfeito, fantástico. É uma área que eu gosto muito, né? Porque o que acontece? Como que eu conhecia, né, a hipnose? Trabalhei ali com esporte, trabalhava com emagrecimento, aí eu percebia 2 problemas, né? Um em cada situação, do atleta. De atletas que tinham um potencial grande, só que chegavam em competição, travava, né? Eu tinha um potencial grande. E aí, como eu falei, a minha história, né? Eu era alguém que queria, né? Ser um atleta ali, mas não tinha habilidade suficiente, né? Tinha vontade, mas não foi o suficiente para se tornar um atleta. Então, eu vejo ali uma criança, adolescente, tem um potencial, só que trava, cara. Então, o que está acontecendo? É a mente. É aquilo que sempre me chamou a atenção. E emagrecimento é a mesma coisa. A pessoa, às vezes, tem um bom profissional de educação física acompanhando ela, tem um bom nutricionista, tá dormindo bem, tá comendo bem. Que não tá emagrecendo. O que tá acontecendo, né? Então, eu fui estudar mais questão de neurociência, entender ali a questão de mental, o que tá acontecendo, treinamento mental. Então, eu li muito sobre isso, sobre essa questão da psicologia do esporte, né? Tive contato com a professora Carla, não sei se você teve contato com a professora Carla Lima, ela é formada em educação física e psicologia. Então, eu entendi muito, ela é psicóloga do esporte, tive muito contato com ela. Sim, ela estava com a gente na Uniamérica até o ano passado. Aí não fechou os horários ali para continuar, mas foi professora nossa também. Então, excelente profissional. Eu tive muito contato com ela, com outros psicólogos, entender, né, a mente ali. E aí surgiu a oportunidade de estudar hipnose, né? De falar, poxa, hipnose. Eu fiquei pensando, poxa, hipnose. Já pensou no mágico, né? O Mr. M. Lembrava do bem dormido, aí, né? Aquela negócio de televisão. As crenças, né, do ser humano. E eu falei, cara, vou ver isso aí, vou estudar. Na época eu fui para Curitiba, fazer um curso lá para entender. E o profissional que estava ministrando o curso também era profissional de educação física. Então, Abdala Said. Aí ele, que é lá de Minas Gerais, ele estava ministrando o curso em Curitiba. Pô, a gente trocou bastante ideia. Eu falei, cara, isso aqui pro esporte é fantástico, cara. Porque é a mente, né? Acontecendo. Então, aí eu trago isso pra Foz, vamos dizer assim, já tinha algumas pessoas trabalhando com hipnose, mas bem pouco. Eu não conhecia, assim, sabe? Alguns psicólogos trabalhando com hipnose, mas bem modesto. E eu comecei a atender a equipe da BASF. Atender algumas atletas. Então, deu um resultado muito legal. Né? E aí foi continuando. Então, o que a hipnose é, né, num contexto geral? É um estado alterado de consciência, onde o indivíduo fica mais suscetível a aceitar sugestões. É isso. Então, algo natural, né, não faz mal, né, não tem por que fazer mal, então algo natural, onde o indivíduo está num estado que ele vai aceitar aquelas sugestões com maior facilidade. E aí aquilo facilita no aprendizado, vai facilitar na performance, hein, tudo mais, ajudar a reduzir a ansiedade, nível de estresse, aumentar a concentração, né? Então funciona assim. Vocês já tiveram algum sonho muito estranho? Vários, toda hora, né? Louco, né? Sonhos. Mas percebe que por mais estranho que seja o sonho, quando você está sonhando, ele parece normal. Você só acha estranho depois que você acorda. Né? O que isso acontece? Quando a gente está acordado agora, é como se tivesse uma barreira na nossa mente. Fosse um muro ali. E esse muro foi construído tijolo por tijolo a tua vida toda. Então aquele muro, essa barreira, é o que diz para você o que é certo, o que é errado, o que existe, o que não existe, o que é possível, o que é impossível, o que é para você, o que não é para você, que são crenças que foram colocadas, coisas que aprendeu. E aquilo, de certa forma, te protege, mas também te limita, né? Por exemplo, você sabe que é perigoso você pular de um prédio para o outro, assim, né? Então, você sabe que não é bom fazer, então você não vai fazer. Mas também aquilo pode se tornar uma fobia, né? Uma pessoa que tem a fobia de aranha, por exemplo. Aquela barreira que, por algum motivo, foi instalado ali por um trauma, ou alguém falou algo, assistiu algo, e aquilo ficou registrado que a aranha é perigosa, a aranha vai te matar. Então, a pessoa tem uma... Então, essa barreira tá na tua mente ligada o tempo todo. Agora tá ligado na cabeça de vocês, estou explicando algo. Essa barreira vai dizer se você vai acreditar ou se não vai acreditar. Se vai achar, pô, muito legal ou não, nada a ver isso aí, o cara tá me enganando. É da crença de cada um. E fica ligado o tempo todo. Quando a gente dorme, e o objetivo de dormir é descansar e recuperar energia, então não tem por que você ficar com esse alerta ligado. Então, quando você dorme, essa barreira crítica ela baixa.
E aí você aceita o que vem no sonho. Você sonha que tá voando, sonha que tá respirando embaixo d'água, sonha que tá num filme, sonha que tá conversando com alguém que já morreu. Enfim, você tá ali porque não tem a parte crítica para dizer para você, olha, isso aqui não existe, isso aqui é impossível. Se em algum momento do sonho você fala, não, isso aqui é impossível, você acorda. Então não vai acontecer. O que é a hipnose? A gente atravessar um pedacinho dessa barreira. Se tirar um tijolinho desse muro, atravessar um pedacinho dessa barreira já é o suficiente para entrar sugestões. E aí é uma sugestão que vai facilitar, porque algo que eu falaria para o atleta aqui, assim, talvez aquilo não vai fazer efeito, sabe? Não é mesmo que você está nervoso, eu falar para você, calma. Não vai adiantar. Não resolve, cara. Vai ficar mais louco ainda. Vai, né? não vai, mas não é porque você não quer, não é porque você não gosta de mim, não é porque, cara, não entra na tua cabeça aquele momento ali. Se você está nos transes hipnóticos é diferente. Para você se acalma, talvez você vai se acalmar. Porque é mais fácil entrar aquela sugestão. E aí tu pode fazer um teste, que isso acontece naturalmente. Sabe quando... Pô, agora tá acontecendo o Mundial, né? De clubes aí, que é fantástico, né, cara? Mas tem a galera que assiste, gosta. Se você pegar aquela pessoa, por exemplo, que tá assistindo um jogo de futebol lá, e ela sabe aquela pessoa que tá no sofá assim, que ela nem pisca. Naquele momento, ela tá numa concentração muito no que ela tá assistindo ali. O que acontece? A atenção periférica é reduzida. Então, o que vai acontecer? Naquele momento, se você dá uma sugestão para ela, tem uma chance maior de aceitar aquela sugestão. Então, você faz um teste. A pessoa tá ali, ó, concentrada. Vem do lado dela e fala assim, fica em pé. O que ela vai fazer? Ela vai ficar em pé. E depois ela vai sentar. Ela não vai te questionar. Se ela estiver totalmente concentrada, você pode testar. O hiperfoco dela tá ali, né? Tá ali. Ela vai escutar, vai entender o que você pediu, ela vai fazer. Se ela não estiver assistindo televisão, ela tá aqui e fala, fica em pé, ela vai perguntar por que ficar em pé. Ela vai questionar. Né? Então, não faz sentido. Então, você pode testar. Então, o pessoal usa isso em vendas também. Entendeu? Sim, você tá ali mostrando algo ali, acontece. Você tá com foco ali, a atenção periférica reduzida, você tá colocando sugestão para dentro. Você não tá enganando, você tá falando, né? Só que ela consegue aceitar aquelas sugestões. Então, a hipnose é o quê? Eu induzia esse estado de transe. Induzia essa pessoa e, a partir dali, eu vou falar sugestões para ela, né? Porque eu sei que naquele momento vai facilitar a entrada. Então, assim, metáforas, então a gente usa uma metáfora, usa uma analogia, naquele momento de transe vai fazer com que ela mude aquele comportamento, ajudar a mudar aquele comportamento. O hipnólogo, né, enfim, o profissional que está trabalhando com hipnose, ele não vai mandar na pessoa, não vai ter um comando ali que vai fazer tudo o que o hipnólogo quer. Isso é mito, é coisa de filme. Né? E muitas pessoas não fazem porque tem esse medo, vou perder o controle. Não, você desperta a hora que você quiser, você sai do transe a hora que você quiser, não tem esses problemas. Só que a questão é, naquele momento a pessoa aceita uma sugestão melhor. Né? Então, dentro do esporte, por exemplo, atendi um atleta uma vez que ele é muito bom na canoagem, só que ele estava querendo até desistir do esporte já. Né? Por quê? Porque chegou num ponto de ansiedade tão elevada, cara, que ele travava, a performance dele diminuía muito. Então, ele treinava bem, chegava na competição, o coração já acelerava muito, tinha competição que ele chorava, cara, não tá, tipo cara. Um pânico, atacardia. Né? Então ele já não tava fazendo bem pra ele, assim. Então, o fisioterapeuta dele me indicou na época, fizemos um trabalho com ele, e no trabalho, assim, eu coloquei ele em transe hipnótico, coloquei ele em situação de competição. De colocar ele na situação, como se ele estivesse lá na competição. E ele, cara, assim, chorava, assim, porque naquele momento, ele conseguiu colocar pra fora o que ele sentia, mas não podia colocar lá na competição. Não, o cara não pode chegar lá e começar a ficar chorando, mas ele chorava assim, de catarro, assim, sabe, igual criança. E a gente trabalhou, usou algumas técnicas, por quê? Porque ali ele tá no estado que eu consigo ir trabalhando com ele. Aí fomos trabalhando para ele controlar, alguma forma de ele controlar aquela ansiedade, pronto. Aí o cara pegou seletiva para a seleção brasileira na época, foi bem, depois ele... Eu não tive mais contato, mas ele jogou, disputou Sul-Americano, Pan-Americano, acho que na época também. Então, alguém que ia desistir do esporte. Então, de vários casos assim, por quê? Porque já tá atrapalhando demais. E, né? tem uma idade limite, Douglas, assim, se essa parte cognitiva já tá formada, como que funciona isso daí? Vamos supor, com 10, 12 anos já pode fazer... 8 anos, não. Outra pergunta, num esporte coletivo, como que faz, né, a hipnose? Vamos supor, tem um bloqueio que é bem interessante porque o brasileiro acha que entende esporte toda hora, né? Todo mundo é treinador, todo mundo, né, entende de tudo. Ontem mesmo estava com um colega que ele pegou, o Palmeiras estava perdendo 2-1, ele pegou e falou assim, agora tem que controlar o jogo. Aí meu amigo do lado pegou e falou assim, mas controlar como, cara? Você tá perdendo 2-1? Como controla o jogo?
tá perdendo, precisa empatar, ganhar, né? Vai controlar o jogo, perder 2-1, o cara, né? Enfim, então vamos começar por essas duas perguntas aí, né? Como que daria para usar a hipnose numa equipe coletiva, igual você falou da BASF, da situação? Vamos supor, o Brasil não passa mais por seleções da Europa desde as quartas de finais. Esse tipo de informação vai vindo da imprensa, até não tem como, hoje em dia está tudo muito aqui no online, chega na cabeça dos jogadores, da comissão. Aí, beleza, vamos fazer uma hipnose com os jogadores. Tem como fazer com um coletivo ou tem que pegar um por um? Tá. Respondendo a primeira pergunta sobre a idade, né? A partir do momento que a pessoa consegue ter uma comunicação, já dá para fazer. Tá, então, normalmente 5, 6 anos de idade, a criança já se comunica bem. E criança é legal, cara, entra em transe mais rápido, acaba sendo mais suscetível a transe. Tem mais imaginação, a criança já tá naquela questão Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, então ela consegue visualizar melhor, assim, sabe? Então ela é mais fácil de fazer hipnose, mas com criança. Então, tendo boa comunicação ali, cara, entendendo já faz. Então, já atendi muita criança, em 5, 6 anos, é legal de fazer. Em relação à modalidade, o que acontece? Primeiro a gente começa pelo individual. Tá. Então, mesmo que uma equipe coletiva, primeiro vamos no individual, conversar com cada atleta, entender qual que é a dificuldade, explicar o que é hipnose, o que não é. Claro, primeiro eu faço uma conversa geral, mas depois o atendimento é individual. E aí pode ou não fazer alguma técnica coletiva. Entendi. É possível. Mas veja só, se eu vou lá uma equipe que tem 20 atletas, eu tenho uma chance de ter uns 2 ali que acham que isso é palhaçada. Entendi. Eu tenho essa chance. Então, eu não posso correr o risco de fazer uma hipnose coletiva antes de conhecer os atletas. Porque um vai cutucar o outro ali, vai atrapalhar, cara, o processo, entende? Então, eu tenho que primeiro, individual, tudo certinho, entender, melhorar, às vezes você melhorando um ou outro atleta, né? E aí pensar se dá para fazer esse coletivo. Eu trabalhei com uma equipe de futsal uma vez, que a gente fez, era feminino. E tinha um problema interessante que a gente foi discutindo ali com elas, e elas abriram o jogo, assim, elas não tinham confiança na goleira. Então, não tinham confiança na goleira, assim, então eles não recuavam a bola porque tinham receio da goleira. Ela vai levar um gol, ela vai... Não tinha essa confiança, sabe? E aí atrapalhava. Então a gente teve que trabalhar. Todas elas sabiam da habilidade dela, mas não tinham confiança. Era bem curioso o caso, cara. A goleira era boa. Só que, sabe, não Mas teve algum caso específico, alguma situação específica de jogo? Você lembra? Não, tipo, já levou gol, assim, mas normal. Nada assim que foi traumático, sabe? É igual o goleiro do Borussia lá. O cara, ele quase fez um... É o do Borussia, será? Ele quase fez um gol contra, assim, mas ridículo. Que eu não sei se você acompanhou. Foi recuada a bola pra ele, cara, ele chutou a bola pra escanteio. Não. Porque não sei o que aconteceu. Mas aí, você vê, a gente tá falando de grande equipe, já de uma equipe, né? Então, acontece muito disso. Não sei se é o caso lá, mas é engraçado essa interferência, cara. Eu já contei aqui também um psicólogo, me fugiu o nome, acho que é Roberto o nome dele, não sei, lá no Rio Grande do Sul. Ele fez um trabalho com o Grêmio, eu também não lembro a ordem, não sei se foi primeiro com o Grêmio ou depois com o Inter, enfim. Mas ele fez esse trabalho com um time, pegar o Grêmio, e ele salvou o Grêmio de eu acho que era do rebaixamento estadual. E o Inter tava nessa situação também, tava muito ruim. E aí o Grêmio sugeriu esse profissional pro Inter. Tipo, cara, vai lá tirar os caras, vai lá ajudar eles. E daí foi questionado, tipo, pô, mas como assim, né, cara? O rival tá querendo ajudar? Aí até os caras, daí lógico, entra todo um marketing, daí eles falaram, tipo, não, é porque não faz sentido a gente disputar se não tiver o Inter aqui, né? Então, assim, eles mandaram, aí o cara foi lá, trabalhou com a equipe e conseguiu também, né, fazer um trabalho psicológico para salvar o time. Então, não sei se era o caso da hipnose, mas funcionou. Então, de certa forma, o psicólogo ele também trabalha até que inconscientemente, de uma maneira meio hipnótica, né? Sim. Bacana esses relatos, cara. Sim, e aí o que acontece? Igual você falou, às vezes não chama de hipnose, mas é uma técnica que coloca a pessoa no estado ali que ela consegue, né, realmente, porque é diferente, né, cara? Bom, tu faz terapia, eu também já fiz,
Quando eu fui na terapia a primeira vez, por mais sabendo da importância do psicólogo, eu não tinha ido, sabe? Tipo assim, eu não ia. Um outro momento eu vou e tal, ia deixando. E minha esposa falou, não, você vai, eu vou marcar, você vai ir, né? Aí marcou. Aí eu fui, cheguei lá na primeira sessão, ela falou, e aí, teu objetivo e tal? Eu falei pra ela, olha, tô mais por prevenção mesmo, cara, assim, né, de boa. Passou 10 minutos, eu tava em lágrimas. Então, assim, falou, coisas que eu falava antes sorrindo, mas ali naquele ambiente terapêutico você vai falar já é diferente. Então, às vezes, só de você ter que falar sobre um problema, você ter que, né, falar sobre algo, aquilo já é terapêutico. Então, dentro da hipnose, né, que é a técnica, a gente comenta assim, que a hipnose às vezes é só a desculpa perfeita. Então era só um detalhezinho que faltava ali usar a técnica, né? Por isso que não substitui a psicologia, né? As pessoas pensam, é um mito, né? Vou fazer hipnose para não ir no psicólogo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, assim, nesse sentido. Tanto que eu tenho vários amigos psicólogos, às vezes mandam o paciente ali com a hipnose para destravar alguma coisa e volta para terapia, né? E vai seguindo. Então, é um trabalho que é em conjunto. E dentro do esporte, só voltando a essa história da equipe lá, nós fizemos uma técnica trabalhando essa questão de confiança. Sabe, de confiança e tudo, e foi fazendo uma analogia. Então eu lembro na época que eu fiz uma metáfora assim, delas, tipo, caíram num buraco, entendeu? Então tinha que salvar, e pra salvar dela essa goleira que salvava, dela tinha que soltar a mão, tinha que confiar. Pô, coisa que falando assim, parece unido, algo né? bobo, mas na hora, nossa, foi muito forte. Quando a pessoa tá em transe, ela sente aquilo e tal, e aí, pô, se abraçaram lá no final. E é um resultado muito bom. E daí no coletivo você pega lideranças dentro da equipe ou não? Porque você falou que você avisa, né, a equipe que vai entrar com o trabalho, aí você vai começar a pegar um por um, né? Isso. Mas às vezes não vai dar para pegar os 20. Como que faz? Pega lideranças ou tem que pegar os 20? Ou o treinador me passa quais são os que estão tendo mais dificuldade. Entendi. Uma coisa, estão mais ansiosos, vai por esses aí. Até porque são os mais interessados. Né? E esses são os pilares daí, né? Isso. Entendi. Puxando. E aí tem casos que eu já trabalhei, por exemplo, com equipe que eram uns 2 ou 3 que precisavam ali mais, e o restante precisava mais de algo mais motivacional, sabe? Trabalhar a mente ali, algo mais... Acreditar. Porque esse é o ponto que vocês falaram. Às vezes a equipe vai jogar contra outra equipe lá e fala assim, poxa, mas nós vamos perder. Nunca ganhamos desse time, né? Cara, e aí? Mas é um outro jogo, é uma outra situação. Tem uma atividade que eu sempre faço quando eu vou fazer uma palestra sobre hipnose, sem explicar para as equipes, que eu sempre chamo ali 4 voluntários, né? Aí eu sento numa cadeira, e aí eu falo para eles, olha, vocês vão tentar me levantar, né? Aí eu peço eles fazerem assim com o dedo e tal, eu faço então os 2 aqui vão pela axila e 2 aqui pelo joelho. Aí eu falo para eles assim, tá, eu tô pesando 90 quilos. É pesado ou é leve para levantar no dedo? Ele fala, não, é pesado, vamos tentar. Aí eles tentam e não conseguem, levantam um pouquinho, não conseguem levantar. Aí eu uso uma técnica de hipnose ali e na segunda vez eles conseguem levantar. Aí eu uso uma mesma técnica profunda e eles levantam mais fácil lá no alto. Aí eles ficam, nossa, como é que a gente conseguiu e tal. Aí eu falo para eles, não, beleza. Quando eu perguntei se era difícil, se era leve ou se era pesado, eles responderam o quê? Que é pesado. Mas quando foi que vocês fizeram isso antes? Eu falo, nunca. Então, de onde que vocês tiraram que era pesado? Não é pesado, é leve. Você já ficou pesado porque vocês já colocaram na cabeça que é pesado. Na primeira vez que eu levantado lá no alto, eu não fiquei mais leve. Vocês não ficaram mais fortes. Só que você colocou na cabeça que aquilo era pesado e ficou pesado. Então, a hipnose também é usada para isso, sabe? Quebrar algumas barreiras, né? E o atleta entender que ele tem que fazer a parte dele. É a parte dele, o adversário, cara, né? Esses dias eu vi um vídeo bem interessante que tem muito a ver com isso que você falou. De uma pesquisa que fizeram, colocaram bebês, eu não sei até que ponto isso é verdade, mas vale o próprio exemplo. Colocaram bebês junto com um monte de cobra, assim. Só que os bebês estavam seguros, era tipo um ambiente controlado, não era cobra venenosa nem nada. E as crianças ali junto com as cobras brincavam e tentavam morder e ficava por ali brincando. E os pais do outro lado do vidro, desesperados. E daí, aí vem falando, aí a conclusão é que chegou assim, que, na verdade a gente nasce naturalmente só assim com 2 medos. Medo de altura e medo de barulho. O resto tudo é medo que a gente vai... que não pertence a gente, né? É medo que a gente vai adquirindo por alguma outra situação, né? Então é mais ou menos por aí eu penso, né? Ou seja, se a pessoa não tem, se ela não coloca uma dificuldade logo de começo, ela já fica mais fácil, né? Mais ou menos por aí, penso. Não, é por aí mesmo, essa questão de medo, fobia, porque eu trabalhando com esporte, acabaram surgindo demandas clínicas também, porque é pai de atleta, aí eu fui estudar mais essa parte clínica da hipnose também.
Aí atender casos de depressão, ansiedade também. Então, fui indo para essa linha também da saúde no geral. E conheci muita gente. Então, assim, cara, casos de depressão. Eu atendi alguns casos de pessoas que tinham ideação suicida, né? Então, a gente conseguiu fazer um trabalho legal usando a hipnose, né? Aliado com os outros profissionais que trabalham com a pessoa. Mas um dos casos de ideação suicida que eu me lembro, assim, que chamou bastante atenção, foi de uma moça jovem, né? Que entrou em contato comigo e falou assim, professor, poxa... O menino que entrou em contato comigo falou, é minha irmã e tal, se puder ajudar e tal. Eu falei, não, deixa eu conversar com os terapeutas dela. Então, conversei, tava tudo certo, estavam, né, acompanhando, mas ela tava assim com essa... Já tinha tentado suicídio algumas vezes, né? 1 ou 2 vezes, se eu não me engano, já tinha tentado, né? E eu falei, não, vou conversar com ela. E aí, quando eu fui conversar com ela, ela chegou assim e falou, não, cara, beleza, assim, já tá decidido, eu vou tirar minha vida. E é isso. E aí, é curioso você conversar com uma pessoa assim, cara, porque as pessoas têm uma visão diferente, né? Às vezes o suicídio tá sorrindo. Você não sabe qual que tá a situação da pessoa, não é aquela pessoa que tá sempre chorando ali, na maioria das vezes não é. É alguém que tá bem, né? Por fora, a pessoa tá bem, mas não tá. E aí ela falou, não, vou tirar minha vida e tá decidido já. É isso aí. Aí eu falei pra ela assim, então beleza. Aí quando eu respondi assim, ela olhou pra mim, como assim? Porque ninguém tinha dado uma resposta dessa pra ela, né? Eu falei, não, beleza, cara, a vida é sua. Faz o que você quiser. Ela falou, é verdade, faço o que eu quiser. Eu falei, mas antes tinha que tentar, né, cara, resolver isso aí. Ela falou, não, é por isso que eu tô aqui, eu quero tentar aqui por último. Eu falei, não é por último, você tem que tentar tudo que existe primeiro. Aí se nada der certo, você faz, você vê o que você faz. Ela falou, não, tá certo, eu vou tentar tudo que existe primeiro. Eu falei, já ganhamos tempo, né? Mas essa conversa, eu falei pra ela, não, você faz o que você quiser, cara, a vida é tua. E aí, de novo, é o time, né? Você tem que saber. Então, eu já tinha entrado em contato com, né, os terapeutas, ela entendeu até onde podia ir. Mas aí ela se abriu comigo, ela foi falando e tal, e a gente foi trabalhando. Aí teve uma sessão que foi bem interessante, que eu fiz? Eu coloquei ela em transe hipnótico e coloquei ela para ela visualizar como seria o velório dela, o enterro. Como seria o enterro. Eu coloquei para ela visualizando ela lá no caixão e a família em volta, né? E aí eu falando pra ela, olha, ela tava vendo, tipo, os pais, né, toda aquela choradeira e tudo mais, tudo que fizeram sentir tudo aquilo ali. Eu falei, agora nós vamos avançar 5 anos pra frente, né? E aí, de novo, fazendo falta pra todas aquelas pessoas. A mãe falou, pode passar 20 anos pra frente, mesma coisa e tal. E aí, quando ela saiu do transe, ela falou assim, nossa, Deus, eu achei que eu não fazia falta. Eu achei que eu não fazia falta. Mas agora eu vejo que eu faço falta. Não, pensa sobre isso. Você vai... olha por esse lado. E ela falou, nossa, eu não... E aí ela não voltou mais para terminar a sessão. Mas meio que ela se curou, tratou. O tratamento avançou depois, eu tava viva. Então eu tive contato a última vez, tá viva. Então assim... Você vê, não tô falando, hipnose salvou a vida dela. Não, foi um detalhe. E foi um trabalho em conjunto, que nem você falou, né? Foi o psiquiatra, tudo, isso, psicólogo, medicamento, tudo que ela estava fazendo. Isso. Mas foi um ponto que interferiu para ela olhar, porque assim, às vezes na cabeça dela era o quê? Não, eu vou ir, o mundo vai ser um mundo melhor sem mim, né? Que é uma fala até comum, quem tem ideação suicida, não, o mundo vai ser um lugar melhor sem mim, o mundo podia acabar, às vezes tem essas falas. E ela tinha essa visão, falou, não vou fazer falta, na verdade meus pais vão estar melhores sem... Porque ela tinha a visão assim, poxa, minha mãe e o pai correndo atrás de tudo pra mim, né, ó o trabalho que eu tô dando. Falei, não, justo porque eles te amam, né, e aí ela mudou essa mentalidade e fez muito bem. Então, dos casos que eu lembro assim com bastante carinho, né, de às vezes uma frase, né, cara, uma técnica ali, fez ela pensar diferente. E é muito diferente. louco, quando você fala de saúde, geralmente você lembra de algo positivo, né? Quando você fala saúde, geralmente, pelo menos para mim, o que remete é algo positivo, né? E daí a gente entra num assunto, cara, que é depressão, né? Que, assim, quando a gente olha, que nem o Douglas falou assim, pô, às vezes o cara tá sorrindo, você acha que tá tudo bem e, cara, às vezes não tá, né? E daí fala assim, não, porque é falta de Deus, cara, não é só falta de Deus, né? É químico, é o cérebro, isso, né? Então, assim, precisa entrar com medicamento, né? Só pra galera entender. As pessoas que estão por perto, amigo, ter essa percepção justamente para avisar alguém, justamente porque quando tem esse startzinho assim de, pô, quero me matar, né?
já é cara, não dá para duvidar, né? Então, assim, é bom as pessoas entenderem, sempre ficarem de olho também, né? A gente sempre tem alguém por perto que, infelizmente, não tá legal, que nem o Douglas frisou. Foi um momento que teve um bate-papo, uma abertura do psiquiatra e do psicólogo também para entrar em conjunto para tentar tirar essa pessoa de uma situação dessa, né? É muito... E é um negócio bem forte, assim, né? Quando a gente fala de depressão ou suicídio, é um negócio bem... É que não tem um sintoma, né? E é invisível. A gente de fato, nunca sabe de cada pessoa, né? O que pode vir, o que tá passando na cabeça, qual é a situação. Mas de modo geral a gente realmente vê o quão importante é tudo isso, né? Tanto a parte, e você vê, a gente começou, o papo, né? Sim, falar de saúde, esporte, mas que tudo leva a isso, cara. Quantos relatos a gente vê de que o próprio esporte salvou a vida de muita gente, né? Também. Então ou de ex-atletas que se suicidaram, né? Tivemos uma jogadora de vôlei, campeã olímpica, né? Que infelizmente se suicidou há 1 ano, 2 anos atrás, entendeu? Já tivemos que daí, cara, pessoas do fisiculturismo também que se suicidaram, atletas da NFL, de jogadores de futebol americano. Tem até um estudo, tem um filme que eu acho que é até o Will Smith, cara, que ele é o médico que entra com o plano de concussão de impacto na cabeça dos jogadores da NFL e o que gerou isso daí com esses jogadores que se suicidaram depois. Então tem, cara, várias situações, né? Então um atleta de alta performance também se deprime, também se suicida, pode se suicidar, né, cara? Ninguém é invencível, enfim. É que a mente, o cérebro é muito... É uma máquina fantástica, né, cara? Então, assim, muita coisa... É só quem realmente vive, cada um no seu mundo particular ali, que vai saber o que se passa, né? E o esporte tem essa influência de quando a gente é criança também, de, cara, ensina a perder, a ganhar, se frustrar. Disciplina, né? É importante para o ser humano aprender tudo isso, né? Então, assim, a gente fazendo todos esses links, vem em mente aquela parte ali da hora que está se desenvolvendo, não só a parte de coordenação motora do ser humano, mas também essa parte do se frustrar, né? Sim, trabalho em equipe, tudo. Saber respeitar ordens e tudo mais. Exato. Que hoje o pessoal tem dificuldade. O chefe às vezes fala um pouquinho mais firme ali, a pessoa já pede demissão, não aguenta, porque claro, né? Tem situações, mas tem situações que às vezes, tem um ambiente de vendas, por exemplo, um ambiente que tem pressão, né? E a pessoa não aguenta, cara, porque não tá acostumada. Agora você tá ali, pensa uma criança de 9 anos, 10 anos, tá num ginásio com, sei lá, 60 pessoas em volta ali, gritando e tudo mais. Cara, ele vai ser um adulto que vai passar por pressão diferente do cara que não passou por isso. Porque é diferente. Então, ele experimentar isso de forma saudável, de dosar para que aquilo não vire um trauma, sabe? Realmente ser algo positivo para ele. Mas ele passar por isso, para o coraçãozinho acelerar, que tem gente torcendo para ele, tem gente torcendo contra ele, tem adversário querendo derrubar ele, machucou ele, sabe? Ele passar por essas situações ensina pra vida, nossa, cara, pra vida adulta, assim, demais, cara. De fato, a vida, você falou de vendas, pra você ver. A vida, de fato, ela é uma competição o tempo todo, né, cara? Ela é o tempo todo. Não adianta falar que não, porque ela é uma competição. Sim. Né? Então, é um pensamento também. Por isso a importância, né, cara, de estar sempre buscando estar saudável, viver bem. Lógico, como a gente falou aqui até, cada um no seu limite, né, cara? Sei lá, o imediatista, o cara, sei lá, quer começar uma academia hoje, daqui a um mês ele pensa que vai estar o Rambo, né, cara? Não é bem assim. Faz certinho. Demora mesmo, né, cara? Não adianta a gente falar, não, te garanto, eu não sei. Não existe um método que o cara fala, daqui um mês você vai estar trincado. Não, cara, é tempo. E frustração também, né? Tudo tudo é parte do mesmo pacote. Exato. Né? Entender o que ele quer, o quanto que ele está disposto para aquilo. Porque assim, tem como ser mais rápido? Tem. Só que você vai ter que seguir 100%. 100%, cara, não comer uma pizza, por exemplo, sei lá, um exemplo, né? Você não vai ter que ficar naquele foco ali, 100%, o treino assim e tal. Cara, mas é um estilo de vida que você quer, entendeu? Se você não quer, não, dá pra ter um resultado
não tão expressivo como você está esperando, vai demorar um pouquinho mais, só que você consegue fazer se divertindo, sabe? Treinando, né? Os meus alunos que eu atendo hoje, cara, alguns são atletas, né? Então a conversa é diferente com atleta e com quem não é atleta. É totalmente, porque quem é atleta, é isso que você tem que fazer, pronto, acabou. Entendeu? A gente muda uma coisa ou outra, mas é isso que você tem que fazer. Pronto. Mas hoje não tem hoje. É isso aqui, pronto, cara. Eu conversando com um atleta que vai pro Brasileiro de Judô agora, porque ela seguiu 50% do que era para seguir do cardápio. Eu falei, não, cara, se for para seguir assim, então para já. Não tem porquê, é 100%. Agora, uma pessoa comum é diferente. Que nem uma menina que já sou professor dela faz um tempo já, né, treinador, e ela gosta de corrida de rua. Mas ela não é atleta profissional, ela é advogada, tem toda uma vida, tudo ali, faz academia e gosta de corrida. Mas, foi gostando de corrida, aí chegou no ponto que ela se inscreveu para uma meia maratona, né? Uma meia maratona e tudo mais. Ok, planejamos tudo. Chegou no determinado dia que ela tinha que fazer um simulado de 21 quilômetros, né? E ela mandou mensagem para mim, cara, eu tô assim, porque eu tô com medo de fazer esse simulado e não ter o resultado que eu tô esperando, tô com medo de me frustrar, tô com medo de... Né, que isso foi umas 3 semanas antes da prova. Eu tomei assim, um dia antes, ela falou pra mim, tomei assim de fazer isso e ficar mal, entendeu? Se eu fizer as 21 e não for bem, aí quer dizer que na prova eu não vou ir bem também, então eu vou ficar mal, então eu tô, sei lá, eu tô pensando assim, eu falei pra ela, não, faça o seguinte, sai de casa pra fazer 10 km. Vai fazer 10. Viu que tá chegando nos 10, viu que tá legal? Vai continuando, vai seguindo, tu vê. Você faz os 21 e aí beleza, mas tem que lembrar que você tá aí pra se divertir, cara, aproveita. E aí ela foi, treinou, fez os 21, ficou feliz da vida e tal. Mas não coloquei uma cobrança. Se é um atleta, fala, não, tem que fazer, acabou. Não, faz, senão, quer ficar descansando? Relaxa, não é um dia que você falta no treino que vai atrapalhar o processo. Pô, o atleta vai. Pô, o atleta, um dia que ele perdeu de treino, cara, é complicado. Pô, pessoa comum não, cara. Um dia o cara vai na academia e ele acha que, eu vou engordar 5 quilos, eu vou... Não vai, cara, para. Eu acho que é importante, Douglas, principalmente pro professor, né, ele jogar limpo e falar assim, cara, aquele bate-papo que a gente faz no início de falar assim, o dia que você não estiver bem, me fala. O dia que você, né? Porque assim, o cara vai poder puxar às vezes um pouquinho mais naquele dia. Ele fez uma periodização ali, sei lá, e daí ele percebeu que naquele dia o cara tá com muita energia, muita força. Opa, vou dar uma puxada maior agora, cara. Opa, não tá legal, cara, né? Puta, hoje uma mulher às vezes tá, né, não tá legal, ciclo menstrual, enfim, putz, não tô bem. Vou dar uma segurada, entendeu? Justamente porque você tem que ter esse feeling também de quando você dá uma apertadinha a mais ou não, né? Sim. O atleta já é diferente, que nem você falou, não tem essa, é 220, cara. É um ciclo olímpico, às vezes é se preparando para 1 ano, uma competição, 6 meses, né? É diferente. Sim. E até a mente como é formada, né? Sim. É diferente. Eu tive uma aluna, só para concluir esse raciocínio teu, que ela, aluna e tal, treinava para qualidade de vida e tudo mais. E aí ela treinava segunda, quarta e sexta às 19 horas, é o horário que ela treinava. E aí numa segunda-feira ela chegou para treinar. Pensa, segunda-feira a academia é lotada, né? Todas, em qualquer lugar, né? Todas, em qualquer lugar. E aí só que eu vi que ela tava diferente, sabe? Percebi. Então, há um tempo que eu já era treinador dela, ela chegou sorrindo, mas, sabe? Quando a pessoa tá, sei lá, com uma carga assim. Aí ela passou a catraca pra esteira, que era o normal. Ela chegava, ia lá fazer uma caminhadinha e tal, e aí depois a gente ia pra musculação. Aí quando ela chegou, eu vi que ela tava assim, só falei pra ela, olha, guardei minhas coisas no armário. Falei, não, hoje vai ser diferente, cara. Falei, como assim? Falei, não, nós vamos caminhar na rua hoje. Falei, então beleza, fechou. E daí a gente foi caminhar, rua no centro, né, cara, deserto, esse horário, assim. E ela foi me contando, desabafou os problemas que ela tava tendo e tudo mais. Cara, que lá, quando terminou, a gente deu a volta, assim, quase uma hora de caminhada, assim, caminhando. A gente voltou, quando voltou, ela fez um alongamento. E ela falou, o melhor treino que eu já fiz. Então, assim, não era o que estava planejado, não era o que ela tinha que fazer fisicamente, né? Não, ela não precisava dessa caminhada, não precisava desse aeróbico ali. Mas só de dar abertura foi importante. Então, volta para aquela conversa da figura do treinador, sabe? Pô, cara, e aí eu vou falar assim, não, você tem que fazer, tem que levantar esse peso. Não vale, daqui a pouco a pessoa desiste de treinar. Ela desiste, ela não quer mais. E falar outra, às vezes se machuca. Você entendeu? Porque não é o cara que vai, a pessoa que vai insistir, vai até o limite do limite, e às vezes não é o dia que é pra você ir no teu limite, entendeu? Isso tô falando quando você tá com carga excessiva, o cara, né? Enfim. Sim.
Mas É todo ligado, né? O mental com o físico ali, é tudo ligado. Eu tava lembrando a gente falando de alto rendimento, eu já comentei aqui algumas vezes, o Michael Phelps teve um ano que ele estava se preparando, ele treinou por 365 dias. Cara, todo dia você treinar em alto rendimento. Todo dia, não tinha feriado, sábado, domingo, todo dia. Workaholic total, né, cara? Assim, cara... Mas ó quem, né? É o Phelps, não à toa, né? É o Phelps. A propósito, chegou ali, né? Chegou o patrão. Michael Phelps? A gente tava falando disso, né? O Magno que fez aí o projeto, né, cara? A gente tava falando dessa questão de disciplina e algumas privações, né? Isso porque Magno não é um atleta de alto rendimento. Agora é, né? Agora pode ser, né? Eu não sou igual. Agora pode ser, se quiser, né? Não sei se ele quer, mas pode, se quiser, né? Já tem o caminho. Mas é realmente isso, cara. É uma troca, assim, né? De certa forma. Você vai mudar o estilo de vida para um bem, né? Que é cuidar da sua saúde e tudo mais. Mas cada um tem seu limite, né? Isso. É isso mesmo. Se a pessoa faz isso de forma lúdica, ela se divertindo, é a pessoa que gosta de treinar. Treina porque gosta. Eu gosto de treinar. É legal, eu gosto. Então, você tá ali naquele ambiente, é um ambiente legal, você gostar. Agora, se a pessoa não gosta daquele ambiente, tentar buscar um outro tipo de atividade que ela sinta mais prazer. Aí vem o esporte, A gente tá com um grupo agora jogando basquete no sábado de manhã. É toda a galera que, assim, o mais novo é eu, entendeu? Eu tenho 34 anos, então sou eu mais novo, 40, 45, que é a galera que tava parada ali, tá jogando basquete. Então, assim, nunca que eles iam correr o que eles correm lá numa esteira de academia. Não tem motivação para isso. Agora jogando, eles correm, se movimenta e tem um contato, né, cara? Tem que fazer força, tem que saltar. Então, poxa, então assim, ali eles estão encontrando uma atividade que eu também gosto, então eles gostam, então fazendo por gostar. Então você encontrar uma atividade que você gosta. Claro, musculação, pelo menos umas 2 vezes por semana, nem que seja para fortalecer, vai ser importante, fundamental para todo mundo. Eu brinco, né? Isso não é um dado científico, né? Mas eu brinco assim, cara, a partir dos 30, não é escolha mais se fazer musculação. Já é uma obrigação, tratamento, não é mais assim. Você tem até os 29 para você falar, não, eu vou fazer outra coisa, não quero ir para academia. 30 muda já muita coisa, então o cara dali para frente, pro resto da vida, pelo menos 2 vezes por semana. Não precisa, todo dia. Depende. Se ele vai só fazer essa atividade, ok, aumenta a frequência. Mas se você tem ali, você gosta de pedalar, você gosta de dançar, gosta de jogar vôlei, fazer outras modalidades, vai diversificando para ficar mais legal. E 2 vezes por semana você deixa ali para fazer a musculação, fazer o trabalho de força. Já vai te dar resultado que você precisa, já vai manter a tua massa muscular, vai ganhar massa muscular. Né? O pessoal não vai, por exemplo, treinar só 2 vezes por semana e emagrecer. Não vai, o gasto calórico não fecha a conta. Mas para manter ali a questão de manter a forma de força muscular 2 vezes por semana e deixa os outros dias para você fazer atividades que você tem mais prazer, né? Que você gosta, lazer ali. E aí isso vai trazer muitos benefícios. Porque se ficar nessa visão só de, eu tenho que fazer por disciplina, cara, vai chegar no ponto que você vai desistir. Não adianta. Mais cedo ou mais tarde você vai parar de ir. Porque o cara vai, porque eu tenho que ir, porque tem... Aí a galera cria uma questão motivacional, assim, não, porque você é mais forte que sua melhor desculpa. Não sei. Cara, tem que ver o o tempo que a pessoa tá, que fase que ela tá da vida, sabe? A pessoa não quer papo motivacional assim, ela tá... Imagina quem treina 6 horas da manhã, cara. E pode ter certeza que em que algum momento ele desequilibra de alguma forma. Pois é. Bebida... droga, depressão, cobra, alguma coisa, não tem como... O Phelps mesmo, ele tem uma situação que ele é pego depois, né, usando maconha, alguma coisa assim, né? Sim. Então, assim, o John Jones, enfim, tem várias situações de atletas que saudável não é, cara. Alto rendimento não é saudável. Pois é. O foco não é na saúde, não. Não. É ganhar. É diferente, né? Cara, que sempre querem deixar o atleta o mais saudável possível, né? Mas não vê, o cara bate a cabeça jogando, amarra uma faixa lá. E vai embora, meu irmão. Jogando. Isso não é saudável, não, né, cara? Não. Mas o cara tem que jogar, tem que ganhar. Isso que ele falou, treinar todo dia, né? O cara pode treinar todo dia, tem que dosar as cargas, né, de treinamento, que ele consiga treinar todo dia, consiga fazer as suas atividades. E esse é um ponto que a gente usa, não só no esporte, na administração também, pessoal, esse conceito, que é o DPAC, né? Que é o diagnóstico, planejamento, a aplicação e o controle. Então, é essa sequência. Então, para tudo. Primeiro, o diagnóstico, aí o planejamento, vamos aplicar isso e vamos controlar. Esse controle, cara, que é a parte-chave, sabe? O que a pessoa está fazendo e tudo mais.
qual resultado que você está tendo, vamos ajustar aqui. Né? Esses pontos que é o divertido da nossa área também, de você fazer um planejamento, mas você ir controlando, sabe? E aí, como é que teu corpo está respondendo? Tá dormindo bem, não tá? E aí isso vai trazendo um resultado interessante. Isso aí. É isso aí, cara. Bom, Datan, tem mais 2 assuntos total pra gente fechar então, né, cara? Que é já assunto aí que a gente já tá fazendo há muito tempo, né? Que é o ser veteranos aí, cara, que já temos definição de finalista. E vamos dar um pitaco aí nesse super mundial aí, né, cara? Pra gente trocar uma ideia rápida aí, pra fechar o dia de hoje. Cara, o que você quer falar sobre primeiro? Vamos falar do Mundial, porque daí o Douglas pode falar também, né? Tá acompanhando o Mundial? Acompanhando. Flamenguista, cara. Flamengo, né? Então cara? tá de boa, Mas né? ele torce pro Fluminense daí nos dias que... Olha lá. Meu Deus. A gente tem um colega aqui que ele vai... O Douglas acho que ficou marcado pra ele e pra mim também. Tem um colega lá que ele chega lá com os shorts do Fluminense, a camiseta do Flamengo e o boné do Vasco. Oxe. Tô mentindo? Não, essa história do Felipe, né? Foi engraçado, porque eu comecei a dar aula pra eles, e aí, poxa, conhecendo a turma ainda, e esse menino veio fazer uma pergunta pra mim. Falou, professor, tem uma dúvida aqui. E ele sentado. E daí eu olhei pra ele. Aí eu olhei pra ele, ele tava com uma bermuda do Fluminense e uma camisa do Vasco. E acho que eu nem escutei a pergunta dele, que eu fiquei olhando assim. Aí terminou de falar, eu falei, cara, que time que você torce? Flamengo. Como assim? Ué, cara. Ele gosta de futebol carioca. É isso aí. Não, tá aí acompanhado a gente sim, brinca, né, Douglas, que ele tem camisa do Olaria, do Bambu, todos os times do Rio agora. Ah, deve ser. É. Cara, já pra puxar uma introdução pra esse assunto, então, eu acho que eu já vou começar dizendo que eu acho que esse Mundial de Clubes trouxe um pertencimento, uma coisa que nem a seleção brasileira estava trazendo mais, né? Que é flamenguista, o corintiano, meu time tá no maior campeonato do mundo, né? No mais difícil, que é a Série B, mas tudo bem. Mas eu vejo de modo geral, cara, meio que todo mundo torcendo um pouco pra cada brasileiro. Lógico, você corintiano não vai muito pro Palmeiras. Cara, por incrível que pareça, eu torci pro Palmeiras ganhar do Porto, cara. Por incrível que pareça, eu fico tirando sarro dos meninos no grupo, mas porque é aquele negócio do Davi Golias, né? A gente torce pro mais fraco sempre. Como a gente não tinha como mensurar o tamanho do Porto e do Palmeiras, porque era o primeiro jogo de um time brasileiro contra um time europeu, o que eu queria? Que o Palmeiras ganhasse, cara. E jogou bem, jogou pra ganhar. Sim. Consequentemente, o jogo daí contra o time do Egito, o Palmeiras, no meu ponto de vista, não jogou tão bem, ganhou, e ontem não jogou bem, mas foi competitivo. E o Abel Braga, ele fala muito isso. O time dele não é pra jogar bonito, o time dele é pra ser vencedor. Então, assim, ontem foi pro gasto, empatou 2-2, né? Tava perdendo de 2-0 do time do Messi, do Suárez, Inter Miami, e conseguiu ser competitivo jogando mal, cara. Empatou 2-2. O Flamengo, desses times, é o que jogou até agora melhor dos times brasileiros. O Botafogo fez um baita de um jogo contra o PSG. Ontem contra o Atlético de Madrid, fator calor. O calor é para os dois, cara, me desculpe, é para o Atlético de Madrid e para o Botafogo, mas a intensidade do meio de campo do Botafogo contra o PSG foi muito grande. O Gregory, o Alain e o Alain, cara, esqueci o nome do outro meio de campo do Botafogo, enfim, imprimiram uma velocidade muito grande, cara, uma marcação, pressão muito grande contra o PSG, e nesse segundo jogo contra o Atlético de Madrid já não conseguiram fazer a mesma coisa, mas assim, não significa que o Atlético de Madrid também engoliu o Botafogo, pelo contrário, eu acho que não. Achou um gol, né, enfim, o Botafogo conseguiu classificar. Fluminense, o segundo jogo do Fluminense contra o time coreano lá, o Fluminense defensivamente ficou muito exposto, deixando uma marcação muito alta e ficando 1 contra 1. O time coreano geralmente vai ser rápido, o time asiático, time veloz, né? Acabou tomando 2 gols, mas o Fluminense ganhou 4-2. E é isso, cara, agora tá chegando a parte legal, né? Que daí é mata-mata, né? A hora que a gente vai ver mesmo, o jogo do Bayern mesmo contra o Boca foi um jogo muito interessante. O que a torcida do Boca faz é um absurdo, cara. O argentino, ele tem um amor pelo futebol que não é normal. Então, assim, você deslocar tanta gente para os Estados Unidos, quando a gente estava aqui, a gente que tá na fronteira aqui, o Boca foi jogar contra o Fluminense, eu tinha loja no shopping ainda, eu via a galera indo.
Então, assim, é um negócio absurdo. Os caras são doentes. São outros valores, outros valores. O argentino viaja muito, gosta de viajar, né? Pode estar mal economicamente ou bem, ele vai viajar. Entendeu? Ele vai dar um jeito. Então, assim, é uma competição que vem para agregar para quem gosta de futebol. A gente estava, acho que, precisando disso. O sul-americano, com essa síndrome do vira-lata de querer, né? A gente precisa ganhar dos europeus e não sei o quê. E os europeus, com uma certa arrogância, tudo tá ruim. Muito calor. Não, porque não tá bom. Cara, é o esporte, velho. Vamos entrar de novo no mesmo assunto. É o esporte, é 11 contra 11. Eu achava que o PSG não ia passar o carro em cima do Botafogo, não passou. E esse é o divertido do esporte, cara. Eu acho que o saudável é isso, né? A gente levar dessa forma. Agora, quando a gente vou linkar pra pancadaria. Quando a gente vê uma situação igual aconteceu aqui em Foz, que foi parar no Tribuna da Massa lá, que foi a semifinal do 35, que foi o jogo do ABC contra o Canarinho, aí é lamentável, triste, porque foge das 4 linhas, foge do esporte, e infelizmente acaba manchando uma classificação, uma situação que dentro de campo, cara, foi ali nos pênaltis, mas assim, teve gente que tava armado, teve briga, né? Então, assim, fica feio para as equipes, né? Fica feio pro campeonato, né? A gente falava assim, pô, tomara que não seja manchado com a questão lá do tapetão. Do tapetão, enfim, daí acontece isso, né, cara? Pô, foi bem triste, assim, nessa situação. O Canarinho acaba classificando, né? Ganhou nos pênaltis, vai jogar contra a Vila C. Parabéns pro pessoal do Vila C, eu fui assistir o jogo contra o Flamengo. Eu mesmo tinha falado, cara, o Flamengo é favorito. Mas é isso, meu irmão, 11 contra 11. O Léo no meio de campo ali do Vila C jogando muito, o Reginaldo marcando pressão ali em cima, até falei pra ele depois no final do jogo que eu achei que faltava um encaixe maior da equipe ali, mas, cara, eles conseguiram num contra-ataque escapar, faz um gol de cabeça e, vai ser uma boa final aí, Canarinho e Vila C. Vamos aguardar. Isso. Ixi, desculpa, comi tudo, né, velho? Mas tá certo, é isso aí. Eu acho massa, realmente, o que você falou, a questão do Mundial é isso, cara. Tá trazendo um pouco de volta dessa vontade de assistir os jogos, né, cara, torcer. Eu acho que todo mundo tava torcendo um pouco pra isso aí, pra essa coisa sul-americana. Mesmo o Boca e River que estão lá, né? A gente queria ver que nível que tava o futebol sul-americano, eu acho que é isso, né, Douglas? E eu falei semana passada, né, quando teve o jogo do Palmeiras e Porto que empatou, que se no futebol, além do gol valesse outro tipo de contagem de pontos, tipo em luta, por exemplo, o Palmeiras amassou muito mais o Porto. O Botafogo perdeu ontem pro Atlético de Madrid, mas foi muito melhor. Né? Então, assim, teria ganho. Ou seja, tem muito melhor. Eu achei que não. Foi pau a pau o jogo. Eu achei que foi melhor. Pau a pau. Deu o jogo, né? Tipo assim, o Botafogo, ele não tá ficando muito com a bola. Os outros times vão ficar com a bola. Essa vai ser a tática. Mas o Botafogo vai jogar no contra-ataque. E não significa que foi melhor ou pior. É uma forma de você escolher de jogar. O Flamengo, dificilmente você aceita o torcedor flamenguista não aceita ver o Flamengo jogando atrás. Né? Quer ver jogando pra frente, bonito. Cara, o jogo que o Flamengo fez contra o Chelsea foi maravilhoso, cara. O Flamengo foi pra cima, entendeu? Jogou pra cima. E os caras do Chelsea dando butinada como se fosse time sul-americano, velho. Sabe? Então foi muito bom. É isso aí. Cara, mas eu acho que tá bem legal e já tem um duelo aí, né, de oitavas brasileiro, inclusive, olha que loucura. Uma Copa do Mundo, 2 brasileiros se enfrentando lá. Pena porque um vai ficar pelo caminho, porque igual eu já falei outras vezes, eu queria que todos os brasileiros lá no semi se arrebentassem, porque daí aí sim, aí ia colocar ia calar o mundo mesmo. Mas, Douglas, o que você consegue acompanhar, cara? Porque, bom, será que ele tem tempo, né? Porque justamente. Ele não faz quase nada, cara. Né? E é jogo todo dia, né, cara? Do Flamengo eu tenho que assistir todos, né? Isso aí. Hoje tem jogo, inclusive, mas... Daqui a pouco? Daqui a pouquinho já tem. Mas eu tento assistir alguns jogos, sim, algumas partes. Acontece. Primeiro, como torcedor, eu acho que é necessária essa competição. É um tempo já que já era pra estar acontecendo, né? Tanto que a primeira vez que eu ouvi falar que eles estavam organizando algo assim, já fiquei super feliz. Alguns amigos falaram assim, não, mas aí time brasileiro não vai ganhar mais, mundial, não sei o quê. Eu falei, não, cara, mas não é o espetáculo. E a gente, eu era um dos que acreditava dessa forma, cara. Agora tem que lembrar, né? Assim...
eu achava que o nível estava muito acima. Porque o outro mundial, o outro formato era complicado, né, cara? Assim, não, você tinha 2 jogos. Pro time brasileiro era 2 jogos, né? Se ele fosse campeão da Libertadores, jogava uma semifinal e aí você ia pra final. Isso. Tipo assim, mas não dá pra medir muita performance de um jogo ou outro, né? Então, como torcedor, assim, cara, muito feliz, assim, com a questão meu time tá participando, né, cara, também, então você tá ali, tem um motivo a mais pra torcer, mas e vocês falaram de ter um time brasileiro, ver que os brasileiros estão surpreendendo, cara, isso é muito legal, você vê ali os times ganhou do... E jogando bem. E jogando bem, que você falou, é fantástico. Como profissional da área, eu vejo assim, cara, é muito interessante, né, pra ver essa questão de... Performance e vendo o equilíbrio, né, Exato. porque a gente coloca assim, não, porque o europeu é muito melhor, sempre o de fora é melhor, né, cara, que a gente... Aí a desculpa assim. Agora é o calor. Assim, não é desculpa, né, cara? É uma coisa que a gente sabe que muda muita coisa. Sim. E a questão final de temporada, início de temporada, muda muita coisa, mas o planejamento tem que ser feito. Sim, né? E outra, é muita choradeira, né, cara? Porque mas o outro time também tava passando calor, Exato. E aí como é que você perdeu? Eu vi, como é que você estava em estado diferente, não tem? Você jogou com o time que tava passando calor também. Agora a gente percebe uma diferença de força física, né, cara? Com os times da Europa, a força física é muito diferente. O Flamengo mesmo contra o Chelsea lá, não tem. O Flamengo trombava com um cara lá e ficava longe, não tem como. Muito mais forte, né? E aí os times sul-americanos têm que apostar na habilidade mesmo, cara. Tem que ser, não Douglas, mas é muito interessante esse lado, esse ponto de vista que você viu, e daí eu já entro com a questão da formação, né? Porque você vê, assim, o Vinícius Júnior quando ele sai, Ronaldinho Gaúcho quando ele sai, Neymar quando ele sai, Ronaldo Fenômeno quando ele sai, eles saem com físico de um jeito. Cara, não dá um ano, o cara tá com 6 quilos a mais. Né? Não é isso? Isso? E é isso aí que você tá relatando. Você olha pros caras ali da Inglaterra, meu. Então, assim, os jogadores, a gente tá exportando os jogadores, continua da mesma situação. Mas quem vai lapidar, fazer os ajustes finais, são os caras lá fora, velho. Não adianta. Sim. Então, assim, até questão de massa muscular. Sim. O trabalho vai ser feito lá. Não vai ser, né? Aqui ainda tá no andamento, né? Muito louco isso, cara. Os clubes já entenderam isso, né? Mas ainda se caminha mais. Porque sem músculo não tem movimento, né? Então, o cara ainda tem treinador que acha que o cara vai ficar lento se ele ficar musculoso. Não é assim. Óbvio, se o cara vai usar um treinamento lento, ele vai ficar lento, né? Mas tem as formas de trabalhar e tudo mais. Então, ele tem que ter força, tem que ter esse equilíbrio muscular, que isso vai trazer mais potência para ele. Porque o atleta, o que acontece? Depois ali dos 14, 16 anos, talvez, cara, a habilidade dele... Dificilmente você vai ganhar. Vai um jogador depois dessa idade. Ele vai melhorar uma coisa ou outra, mas não vai, cara. A habilidade tem que apostar ali. Adolescência, ele ficar habilidoso, ele trabalhar bastante coordenação. Depois, força. É trabalho de força, potência. O que acontece hoje no calendário nosso é que não dá tempo. Então, começa o ano ali um time, por exemplo, pega um Flamengo, né, que joga ali, vai jogar estadual, aí depois entra brasileiro, aí entra a Copa do Brasil, Libertadores. Os caras vão fazer 70 e poucos, 80. Cara, muitos jogos. Então, ele tem que fazer a pré-temporada não existe, porque o torcedor quer que ganhe o campeonato. Sim. Né? Não quer que ganhe o estadual. O ideal seria o quê? Não jogar o estadual. Seria o ideal. Se preparar fisicamente ali e aí começar ali nas outras competições. Mas o que aconteceu, que a gente recebeu aqui em Foz o professor Antônio Carlos Gomes, né, para um evento, e ele conta, né, até no evento que a gente estava contando, que na época que ele foi pro Atlético Paranaense, ele falou, né, numa reunião, falou assim, a gente não joga o estadual, vamos pro brasileiro direto, né? Então a gente treina, por quê? Porque tem uma curva de performance ali que chega num ponto que ela vai reduzindo a potência. E aí ganha o quê? Ganha os mais habilidosos, né? E na época os jogadores não eram os principais do Brasil que estavam ali, então a gente tem que fazer isso aí. Na época o pessoal questionou ele, falou, não, mas pô, não vai dar certo. Ele falou, não, pode. Aí ele falou, não, vamos fazer assim, cancela meu pagamento. Até fazer isso, cancela meu pagamento. Só que se ele ficar em sexto no brasileiro, eles vão me pagar tanto. Se ficar em quinto, me paga tanto e tal. Se for campeão, X lá. E aí aconteceu, eles foram campeões, né? Foi em 2001, então ele foi. Então, assim, ajustou o quê? Tirou. Acho que até hoje o Atlético normalmente não joga o estadual ali, né? Ou joga, agora voltou, entra depois, né, no final. Mas 2000 recentemente, até recentemente não jogava. Inclusive. Ele é atleticano.
Tinha muito disso. Eu jogava mais, hoje eu colocava base pra jogar ali. Então, e aí foi muito bom, e foi muito bom, inclusive, pra base. Sim. Porque ali saiu muita gente, chegou a ganhar com o campeonato só com a base. E todo mundo no Brasil usava de exemplo com os times de São Paulo, do Rio, que deveria fazer igual o Atlético. Pois na é, época. eu acho. Porque você dá bagagem pra molecada da base, entendeu? Usa ali no profissional pra performar, e ao mesmo tempo você acaba ganhando esses jogadores lá na frente pro profissional e consegue trabalhar a questão da temporada, que é isso que você falou. Os times aqui não conseguem fazer pré-temporada, cara. Tem que encurtar muito, né? Eu vi um vídeo de um menino aí, não sei, estrangeiro, falando disso. Inclusive, olha só, ele defendendo esse desempenho dos times sul-americanos lá na Copa do Mundo. Porque ele falando desse mimimi aí dos europeus, mas porque a gente tá em final de temporada, porque isso, porque aquilo. Daí ele fala tudo isso, ele põe os exemplos, fala, mas o Botafogo, inclusive, ano passado, quando jogou o Mundial e que perdeu, e que muita gente... Deu o quê? 80 jogos? 80 e poucos jogos. E eu acho que o Botafogo chegou faltando uns 3 dias, cara. E jogou bem, perdeu. Eu não lembro o placar, acho que 3-0, não sei. Cara, mas não. E perdeu. Engraçado, o placar foi elástico, mas não jogou mal. Só que, cara, não tem como. Jogou 80 jogos. Aí ele mostrou, inclusive, o Cruzeiro. Ele falou assim: o time do Cruzeiro, eles estão loucos, os gringos, né, que não conhecem, estão loucos com o Cruzeiro, porque eles foram procurar assim o Campeonato Brasileiro, saber procurar informações dos times. Aí viram que o Cruzeiro ganhou recentemente do Flamengo, ganhou do Botafogo, ganhou do Palmeiras, ganhou ganhou de todo mundo. Aí eles ficam, meu Deus, quem que é esse Cruzeiro, né? O Cruzeiro tá aqui, coitado. Mas pra você ver, é porque é muito diferente. E o ritmo de jogos é muito grande. Então, assim, desculpa, não sei o que lá, não sei, não cola muito. Mas eu acho que quem tá errado é o futebol sul-americano em relação ao calendário. Com certeza, né? Mas com certeza não significa que a gente tá certo aqui jogar 80, 90 jogos. Isso não é, isso é loucura. E outra coisa, do calor, cara, é uma prévia do que vai ser... Da Copa do Mundo, velho. O ano que vem, a Copa lá. E o que aconteceu em relação ao Catar quando teve Copa? Não era um calor, né? Tipo, tiveram que mudar, jogaram pra dezembro. Eu me ferrei, porque o brasileiro tava só no churrasco e na cerveja, o cara que tinha negócio tava vendendo medos, né? Tipo, nesse sentido, assim, mudou totalmente uma logística, porque é no meio do ano, né, a Copa do Mundo. Não, os caras jogaram lá pro final do ano, porque era muito quente lá no Catar, né? Você vê. Tem tudo isso, cara. E tem essa coisa de que o Brasil pode receber a próxima Copa do Mundo aí, né, cara? Mas eu não sei. E estão querendo diminuir para 2 anos, né? Ao invés de 4 em 4. Aí já não sei se é tão interessante, né? É uma outra discussão. Eu gostaria. Não sei, aí já é outra discussão. Eu acho que é legal substituir a Copa das Confederações por uma Copa do Mundo de clube. Porque daí você sempre vai saber como vai estar o estado do país, dos jogos, dos estádios, né, da Copa do Mundo. Ou seja, você faz ali uma Copa das Confederações, é uma boa. Né, seria, enfim, debates. Vou mandar pro presidente da FIFA. Manda um e-mail pra ele, manda um WhatsApp pra ele, a hora que acabar aqui, você já fala que eu falei pra ele fazer isso. Então, fechou. Beleza? Bom, Douglas, cara, agradecer demais aí seu tempo, cara, hoje, né, desse jeito aí mesmo. Cara, quiser falar, deixar mais alguma coisa aí pra gente... anotar no nosso caderninho aqui, cara, à vontade aí. Não, beleza, agradecer, né, novamente o convite de vocês, me coloco à disposição sempre que precisarem, falar de atividade física, falar de esporte, de saúde, né, de hipnose, como nós comentamos aqui, sempre é um grande prazer, porque muda vidas, né, o movimento muda vidas, então, fantástico, e assim, acho que deixar um recado para as pessoas, né, é se movimentarem, cara, se movimentem, aí esse movimento fica até relativo, né, tanto do exercício físico, como se movimentem em direção aos seus objetivos também, né, aos seus sonhos, eu acho que tem muitas pessoas que têm um sonho, têm um objetivo, mas ficam ali esperando cair do céu alguma coisa. Cara, vai, você é capaz, você consegue. Tem aquela visão de que, isso não é pra mim, isso não é... Eu não sou bom o suficiente. Eu me deparo muito com essas conversas, sabe? O pessoal, não, mas isso aí é pra galera lá de cima, isso aí pra mim. Eu vim de uma família mais humilde. Cara, se você ficar dando ouvido pra isso, não vai. Então pega e vai, faz tua parte. E da parte do exercício é a mesma coisa, se movimenta. Então ficar pensando, poxa, mas qual tipo de esporte é melhor? Qual tipo de exercício é melhor? Cara, treina. Enquanto você tá pensando, você tá parado. Então vai treinando, vai se movimentando, vai em direção àquilo que você quer, né? E com certeza vai ser positivo. Legal. Douglas, só deixa tuas redes sociais, teu Insta, teu WhatsApp também, né, para
tem a questão da consultoria, da hipnose, avaliação, isso, né? Deixa aí pra galera. Perfeito. Hoje eu trabalho com performance humana, né? Então, tanto da questão física, então, entre em contato comigo, eu vou fazer uma anamnese, uma avaliação, né? Para quem é aqui de Foz do Iguaçu, região, eu faço presencial, toda uma avaliação de condicionamento físico geral e monto um programa de treinamento dessa pessoa e vou acompanhando ela, né, de forma remota ali online. Quem é de fora também consigo passar todos os testes que a pessoa precisa fazer e vou acompanhando também à distância, né? E sobre a hipnose, da mesma forma, né? A pessoa agenda ali, eu faço uma avaliação inicial e a partir dali eu vou, né, dando ali o direcionamento, vamos fazer sessões, fazer uma sessão só, né? Às vezes tem pessoas que a gente faz o conjunto, né? Faz atividade física e a hipnose também, esse trabalho mental. Eu trabalho em conjunto. Meu trabalho com desempenho é isso aí, para atletas e não atletas. As redes sociais é Professor Douglas Nunes. Todas as redes sociais, Professor Douglas Nunes ali. WhatsApp, precisa falar? Você comentou? Cara, se você usa mais pelo Insta, né? É mais pelo Insta então, mesmo. Fechou. Então é isso. Professor Douglas Nunes. Senão o povo vai ficar passando trote aí pra você. Só chamar no Insta. Bom, é isso então, galera. Agradecer todo mundo que ficou aí acompanhando. Terça que vem estamos de volta com mais assuntos aí, mais resultados, né, cara? Vamos saber de um monte de coisa que aconteceu no Mundial, categoria 35, entre vários outros assuntos aí, beleza? Então, valeu, brigadão, e agora assista aí Flamengo e Los Angeles. É isso aí, viu? Legal? Legal. Valeu, galera. Um abraço. Falou. Muito bom dia, galera. Estamos começando mais um Guarda Volume Podcast, um teste de áudio. Vamos ver como é que fica isso aí.